Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Ituano, Ponte Preta, Vila Nova. Apresentação: Rafael Pio. Zoom, 9 horas, 9 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN. Começando mais uma transmissão nos 99.1 e também para você que está nos canais do YouTube da CBN Campinas, seja no youtube.com/CBN Campinas ou então no nosso canal exclusivo de esportes, youtube.com/Esportes CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Primeiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com Guarani e Ituano. E no mesmo horário, e você vai acompanhar também todas as informações de Ponte Preta e Vila Nova em Goiânia. Jogo decisivo, aliás, jogos decisivos para os times de Campinas nesta noite de terça-feira. O nosso comando, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouquinho, com Carlos Cabela, trazendo todas as emoções de Guarani e Ituano, com os comentários de Carlão de Freitas e as reportagens de Léo Tonin. Estaremos juntos aqui no Central da Bola, trazendo todas as informações de Guarani e Vila Nova e de tantos jogos que acontecem nesta noite. Noite de Série B de Campeonato Brasileiro, noite de Sul-Americana e noite de Libertadores da América. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola também na Libertadores da América para Corinthians e Boca Juniors. As equipes também, inclusive, já definidas, já escaladas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as escalações também desta partida. Mas, para o nosso jogo comando, vamos direto para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Antes dos destaques propriamente ditos, tanto de Guarani quanto de Ituano, quero aproveitar para... Já fiz isso durante o dia, mas para os nossos ouvintes que compartilham tanto a vida de Leonardo Freire Tonin, no dia do aniversário dele, ele poderia estar fazendo qualquer coisa, mas ele quis ser escalado e estar no Brinco de Ouro para trazer as informações. Primeiramente, Léo, parabéns! Feliz aniversário, muita saúde, muito sucesso. Deus te abençoe, viu, Léo? Boa noite! Tudo bem, Pio? Que honra, hein? Um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN. É uma honra mesmo, que bacana no aniversário aí fazer parte de uma transmissão, fazer parte de um jogo importante, né? Quando a gente pensa em Guarani, em Campinas, de forma geral, mas muito honrado, muito obrigado por toda a galera que mandou parabéns, vocês também do time, de forma geral. E vamos, hein? Direto e reto aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, dia de aniversário, mas uma boa expectativa, principalmente pelos lados do Guarani, né? Que vem no momento delicado, 2 jogos sem vitória, tem aí uma derrota e um empate, vice-lanterna em 13 pontos ganhos em 14 jogos. Saiu derrotado diante da equipe do Londrina por 3-1 fora de casa. Com isso, um choque aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Desligamento de toda a comissão técnica e também do superintendente de futebol, Michel Alves. Hoje, quem comanda a equipe mais uma vez é o auxiliar fixo Benhur Moreira. Ele que acabou comandando a equipe até na saída do Daniel, na praticamente passada de bastão aí pro Marcelo Chamusca. Tem 3 jogos em 2022 com 3 empates. O técnico Mozart já foi confirmado como novo treinador do Guarani, daqui a pouquinho a gente explana melhor. E pro jogo de logo mais, o goleirão Maurício Kozlinski retorna depois de ter se recuperado de uma lesão na mão direita. Guarani aí que muda o esquema tático, mantém Lucas Ramon na direita e no meio campo o Eduardo Persson. E quem fica fora do pega de logo mais é o capitão, camisa número 10, Giovanni Augusto, recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora na partida de logo mais. E também Rodrigo Andrade, que teve uma lesão detectada, faz ainda um processo de recuperação, não vem pro jogo, viu, Pio? Mudanças, né? Não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo, como disse o Léo Tonin. Muitos assuntos nessa semana no estádio Brinco de Ouro, não poderia ser diferente, é só olhar, né, a classificação do Bugre dentro da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse Ituano, estamos falando de um clássico
regional na Série B do Brasileiro? Como vem o Galo de Itu, aliás, tantos ouvintes de Itu nos 99.1, Léo? Ituano! Exatamente, Pio, e tenta também voltar a vencer na competição. Pelo menos nos 3 últimos jogos, o Vem para sua terceira partida fora de casa conquistou aí 4 pontos. Vem de um empate fora de casa com o CRB, um empate no finalzinho, mas esse jogo aconteceu dia 16 de junho. Então, ou seja, vem aí treinando nos últimos praticamente 10, 12 dias. Tem 2 jogos sem derrota, 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tem aí 13 pontos em 13 jogos, não 14. A partida diante do Cruzeiro foi adiada, vai ser jogada no mês seguinte, no dia 5 de julho, isso porque o Cruzeiro disputa a Copa do Brasil. O técnico Mazzola Júnior fora da equipe, suspenso, reclamou demais nesse empate diante da equipe do Chapecoense. Quem comanda hoje a equipe é o Carlos Pimentel, mas o Mazzola, de uma forma geral, vem trabalhando a equipe, conta com o retorno aí do Pacheco, lateral direito, meio-campista Caio, que vinha num processo de transição e teve esses dias como benefícios aí, né, de retornar à equipe, e também o lateral esquerdo Roberto, que estava fora das últimas partidas. E claro, a esperança são jogadores rodados, o Neto Berola no banco de reservas e já confirmado na equipe titular do meio-campista experiente Gerson Magrão. Esse Léo Toninho trazendo as primeiras informações de Guarani, também de Ituano, daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Confronto de paulistas pela Série B e confronto de equipes que vivem momentos complicados dentro da tabela de classificação. Carlão de Freitas vai comentar o jogo. Carlão, e é uma semana, um início de semana, né? Fim da semana passada, início de semana. No final de semana, o técnico Marcelo Chamusca sendo demitido, Moser sendo anunciado de forma oficial, depois de ter surgido a informação de que ele não viria mais. Enfim, são momentos de indefinição que condizem muito com a situação complicada que o Guarani vive dentro do campeonato. Carlão, boa noite. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvinte sintonizado aí nos 99.1 da Rádio CBN, um duelo regional, como você disse. Só uma observação, o Mazzola, um campineiro da Gema, eu acho que ele não gosta muito de trabalhar, seja contra a Ponte ou seja contra o Guarani, porque contra a Ponte, no dia que foi decretado o rebaixamento da Macaca, ele não esteve no comando do Ituano. E hoje aqui em Campinas também, ele não está no comando do Ituano. Deve estar aí acompanhando, né, em algum lugar da cidade esse duelo daqui a pouco aqui no estádio Brinco de Ouro. Pio, sintomas de má campanha, né? Claro, evidente. Por tudo que tem acontecido com o Guarani, a maneira como perdeu em Londrina, no meu modo de entender, uma maneira traumática, porque o time fez um primeiro tempo razoável, deu indícios de que poderia ter uma reação na etapa complementar, ou a virada, né? Até porque a primeira etapa terminou em 1-1. De repente, em 2 minutos, o Guarani colocou tudo a perder. Então, acho que por essa situação, houve aí toda esse... O que podemos dizer? Esse terremoto, né, no estádio Brinco de Ouro, em que todo mundo caiu. Técnico Marcelo Chamusca, auxiliar, preparador de goleiro. E agora vem o Mozart, né, que deve acompanhar a partida aqui em algum lugar do estádio Brinco de Ouro. A gente espera aí que essa nova proposta, esse novo nome possa dar uma outra vertente pro Guarani dentro da Série B, porque não é o que nós esperávamos, né? A gente esperava um Guarani brigando ali em meio de tabela, hora ou outra beliscando alguma situação em termos de G4, mas não está acontecendo. E hoje enfrenta um adversário chato, no bom sentido, apesar de estar ali trocando já contatos com a zona de rebaixamento, mas que vem de um retrospecto legal fora de casa, com vitória e com empate, vitória sobre o Brusque, empate diante do CRB, e o Guarani sem 2 dos seus principais jogadores justamente na meia cancha. Rodrigo Andrade com lesão muscular e o Giovanni Augusto, que tomou um cartão inexplicável lá em Londrina. Porém, esse momento de tentativa de reação com a chegada de uma nova comissão técnica, essa energia do Mozart Santos agora, a gente espera que possa dar aí uma animada no Guarani e que o Bugre faça um bom jogo e, claro, de preferência, conquiste os 3 pontos, consequentemente deixando a zona de rebaixamento. Carlão de Freitas vai analisar tudo o que acontecerá dentro das 4 linhas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No último final de semana, ele estava empolgadíssimo, voando, como a gente costuma brincar. Só que voou e não narrou gol.
Será que hoje sai? Hein, Carlos Cabela? Boa noite, Cabelinha. Boa noite, Pio. Boa noite a todos da CBN Campinas. Quem sabe, né? Hoje saia gols aqui do Guarani, obviamente, né? Que a gente quer narrar para que o Guarani conquiste uma vitória importante hoje à noite aqui no Brinco de Ouro. E a gente espera, assim, narrar muitos gols numa noite que... A tendência é que termine a noite com uma noite bem gelada. Já estamos com 18 graus nesse momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Umidade relativa do ar em 64%. Tem uma névoa aqui pairando sobre o Brinco de Ouro e a gente espera que essa névoa esfrie com o cair da noite, né? Ou chegar da madrugada. Afinal de contas, o jogo termina lá por volta perto de 11h30, né? Então, a gente espera que a noite não esteja tão fria dentro de campo e sim muito quente pelos lados do Guarani e que eu possa narrar gols e gols da equipe do Guarani nessa noite aqui no Brinco de Ouro, viu? Sem dúvida nenhuma, é isso que a gente espera e é isso que o torcedor do Guarani também espera que aconteça no Brinco de Ouro. No mesmo horário, às 9h30 da noite, lá em Goiânia, a Ponte também quer sair ou pelo menos dormir fora da zona do rebaixamento, até porque o CSA perdeu ontem. E se a Ponte vencer, pelo menos até amanhã, ela dorme fora da zona da degola. O Hélio dos Anjos promove 3 mudanças na equipe titular da Ponte, que já está escalada, inclusive de forma oficial. A volta do Kaique França. O Alisson vai substituir o Leonardo, que está suspenso desde a última partida. E o Nicolas aparece no lugar do Echaporã. E aí, por opção do treinador pontepretano. Kaique França, o Alisson e o Nicolas. Carlão de Freitas são os escolhidos aí do técnico Hélio dos Anjos para a partida de daqui a pouco. O jogo dos desesperados lá em Goiânia, 2 times dentro da zona do rebaixamento. São as melhores escolhas, Carlão, tirando, claro, né, a volta do Kaique França, que aí já é algo natural, Carlão. É verdade, Pio, mas é o que o técnico Hélio dos Anjos tem, né? Se ele tivesse aí um leque de opções, por exemplo, como o Abel Ferreira tem no Palmeiras, como o El Turco Mohamed tem no Atlético, ou o Dorival Júnior no Flamengo, ele poderia escolher, mas não. Ele tem pouca qualidade no elenco e ele tenta fazer, né, aquele arroz, feijão temperadinho com o que ele tem. E o que ele tem é muito pouco, né? Porém, vai tentando, né, conduzir um trabalho, montar a Ponte Preta a sua melhor maneira. Hoje é um jogo fora de casa que, a meu ver, a maneira como a Ponte se encontra, o jeito da Ponte atuar no estádio Moisés Lucarelli, eu acho que é melhor, às vezes, jogar longe de Campinas, ainda mais enfrentando um adversário combalido como o Vila Nova. Então é o que o técnico Hélio dos Anjos tem. Vai apostar nos contragolpes, vai apostar na velocidade, claro, né, no diferencial que é o Lucas. Quem sabe a Ponte possa aí surpreender e voltar de Goiânia com os 3 pontos. É a macaca já definida de forma oficial. Daqui a pouquinho a gente traz também a escalação da Ponte, a escalação do Vila. E nós vamos acompanhar tudo que acontece lá em Goiânia também na partida entre Ponte Preta e Vila Nova para você ficar sabendo aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube. Série B de Campeonato Brasileiro, que já teve 2 jogos na noite desta terça-feira. O Bahia foi até Brusque, lá no Augusto Bauer, e fez 2-0 no time da casa. E o Grêmio venceu o Londrina no jogo dos sulinos pela Série B nesta noite, 1-0, partida lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além de Guarani e Ituano e Ponte Preta e Vila Nova, daqui a pouquinho também às 9h30 da noite, lá no estádio do Mineirão, tem mais um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro nessa noite, Cruzeiro e Sport. Jogo, podemos dizer que mais da parte de cima da tabela de classificação. Classificação da Série B, que nesse momento tem o Cruzeiro em primeiro com 31, o Vasco é o segundo com 30, Bahia é o terceiro, 28, e o Grêmio é o quarto com 25. O Sport vem na 5ª colocação, tem 21 pontos ganhos. Lá na zona do rebaixamento, o Náutico na 17ª colocação, abre a zona com 14 pontos, Ponte 18ª com 13, Guarani 19º com 13 e o Vila Nova 11 pontos ganhos na 20ª
colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Libertadores da América, noite de Libertadores da América e noite de Sul-Americana também. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Boca Juniors. Às 9h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Libertad, jogo lá na Arena da Baixada. E já finalizado agora há pouco o Atlético Mineiro num jogo complicadíssimo, com expulsões, com discussões, com a arbitragem sendo colocada à prova. O Galo ficou no empate com o Emelec. Esse jogo foi lá no Equador pelo placar de 1-1. Carlos Cabela vai comandar Guarani e Ituano. Comentários de Carlão de Freitas, as reportagens de Léo Tonin. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E aí, já em definitivo do Estádio Brinco de Ouro, com a ficha técnica completa, o comentário de Carlão de Freitas e, claro, a bola rolando para todo o primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Ituano, Ponte Preta, Vila Nova. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Guarani, Ituano, Ponte Preta, Vila Nova. Apresentação: Rafael Pio. Nove horas mais 19 minutos, faltando 11 minutinhos para a bola rolar. Rapaziada, já chegando aqui nos nossos canais do YouTube, o Marcelo Crahenbu tá lá no canal do Esporte CBN Campinas perguntando se eu tô de meia. Ô Marcelão, coloquei 3 hoje, que é para ver se dá uma esquentada, porque concordo com você que o pé anda frio demais nos últimos tempos. Meu Deus do céu, mas também nossos times, né, não ajudam de jeito nenhum. Aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, Cris Salvione já tá por aqui também, mandando boa noite pra galera. Carlos Silva tá bravo aqui, ó. A diretoria amadora do Guarani não entende nada de futebol.
trazer o Moser foi um erro, rumo à Série C. O Vitor Gomes de Melo também tá por aqui, tá dizendo que a Ponte perde, tá dizendo que quer empate entre Guarani e Ituano. E o Carlos Afonso também tá aqui, não concordando com a contratação do Moser, não. Tá dizendo aqui, ó, também não vejo o Moser como solução para o Guarani. E o Fábio Velido, boa noite, meus amigos, vamos que vamos, Bugrão e Ponte Preta. Ai, que maravilha, o Fábio tá torcendo pro futebol de Campinas. Ô, Carlão de Freitas, rapidamente, antes da gente ir para as escalações, o torcedor não tá muito contente com a contratação do Moser, não, viu, Carlão? Não é um nome de consenso entre os torcedores, né? Aliás, o próprio Marcelo Chamusca não era, o que me surpreendeu, até pelo que o Chamusca fez, né? Então o Mozart tem mais esse obstáculo, né? Tentar remontar esse time do Guarani e tentar agradar a torcida. Porém, Pio, como às vezes eu falo pro Cabela, nada que os 3 pontos não possam aí criar um amor, um enlace entre Mozart Santos e a torcida bugrina. Não tenha dúvida, é só ganhar e aí já começa a ser a melhor opção pro Guarani. Trazendo as escalações lá em Goiânia, daqui a pouquinho também a bola rola para Ponte Preta e Vila Nova. Macaca escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, vai com 3 zagueiros, o Hélio mantendo, né, a formação ali com 3 zagueiros, Kaique França no gol, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Douglas Mendes, os 3 zagueiros, o Norberto na lateral direita, o Arthur na lateral esquerda, Amaral, Olisson e Fecim, Nicolas e Luca. Esse é o time da Macaca definido e escalado. O Vila com Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e William Formiga, Ralf, Pablo Roberto, Mateuzinho e Diego Tavares, Pablo, Diego e Rubens. O Vila também modificado, tentando, né, achar aí a melhor formação, porque a situação do Vila é a mais complicada de todas. O Vila na zona do rebaixamento, na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento. Léo Tonin, pergunta que não quer calar. Times já definidos no brinco? Tudo pronto, viu, Pio? Os 2 times, inclusive, já entrando aqui no gramado. Então na CBN Campinas, nos 99.1 e também nos canais do YouTube, com Léo Tonin, você acompanha a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Benhur Moreira, joga com camisa número 30, Maurício Kozlinski, 19, Lucas Ramon, 28, João Vitor, camisa 5, Leandro Castan, capitão do time, 16, Matheus Pereira, no meio, 31, Leandro Vilela, 96, Silas, 8, Eduardo Persson, no ataque, 7, Júlio César, 17, Bruno José e 9, Lucão do Break, confirmando a equipe titular do Guarani, Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Leandro Castan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Júlio César, Bruno José e Lucão do Break. À disposição no banco, Benhur conta com Arthur, Lucas Cardoso, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves, Eliel, Índio, Madson, Vitinho, Lucas Venuto, Iago e Maxwell. Ituano, forte, valente, audaz. Alô, torcedor do Ituano, time escalado e confirmado, técnico Mazola Júnior confirmou e hoje Carlos Pimentel comanda. 1, Pegorari, 2, Pacheco, 3, Lucas Dias, 4, Bernardo, meia dúzia, Mário Sérgio, camisa 5, capitão do time Rafael Pereira, 7, Caio, 8, Kaique, 10, Gerson Magrão, 11, Ailon e 9, Rafael Elias. Confirmando a equipe titular do Ituano, Pegorari, Pacheco, Lucas Dias, Bernardo,
Leonardo, Márcio Sérgio, Rafael Pereira, Caio, Kaique, Gerson Magrão, Ailon Rafael Elias, no banco, Felipe, Córdoba, Léo Santos, César, Roberto, Jimenez, Lucas Siqueira, Lucas Natan, João Vitor, Krigor e Neto Berola. A arbitragem do jogo. Apita o jogo, Braulio da Silva, auxiliar 1, Alex dos Santos, o 2, Thiago Américo e no VAR o Fabrício Porfírio de Moura. Aproveite o clima do Dia dos Namorados para melhorar seu desempenho sexual em uma clínica referência em tratamentos que envolvem a saúde do homem. A clínica Upman oferece excelentes tratamentos para disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende uma consulta na clínica Upman. Envie um WhatsApp para 998005939 e tenha momentos especiais e satisfatórios com a pessoa amada. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. É isso, Carlão de Freitas, é como a gente costuma brincar, né? As equipes definidas, hino nacional executado, agora é colocar em prática o que foi trabalhado e precisa urgentemente voltar a vencer, porque senão a briga parece que vai ficar cada vez mais difícil lá na parte de baixo, Carlão. É verdade, Pio. Precisa vencer. A necessidade é total. O Guarani precisa sair desta zona de rebaixamento, precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. Tanto é que, devido a essa má campanha, o Guarani está na iminência de estrear o terceiro treinador dentro da Série B, coisa que nós não imaginaríamos, né, antes de começar a competição. Até colocávamos o Guarani como um postulante ao acesso devido ao Campeonato Paulista, a maneira como o Guarani terminou o Paulistão, perdendo para o Corinthians, mas nas penalidades. Mas futebol tem dessas coisas. E o Guarani não deu certo, ainda não engrenou nesta Série B e vai, sob a batuta do Mozart, tentar dar uma guinada dentro da competição. Hoje ainda é o Benhu. O Guarani não vai ter dois jogadores que eu considero como essenciais, embora o Giovanni Augusto não esteja vivendo uma grande fase, mas o Rodrigo Andrade é uma referência dessa equipe, é o cara que carrega e o Guarani vai sentir muita falta. Por outro lado, tem o Eduardo Persson, que pode dar um pouco de criatividade nesse meio campo. Aliás, com essa formação, o Guarani não vai ter esse jogador pensador, um pouco mais criativo, né? Uma vez que é formado com o Leandro Vilela, o Persson e o próprio Silas. Talvez o Bruno José ou o Júlio César dando uma retaguarda ali, mas nenhum deles tem essa característica de criação. Ou seja, o Guarani vai ter dificuldade de penetrar nesta zaga do Ituano. O Ituano vem para se defender e, claro, sair nos contragolpes. Tudo isso coordenado pelo Gerson Magrão, que é esse organizador que a gente fala que falta ao Guarani. O Ituano tem o Gerson Magrão, canhoto bom de bola, já mostrou isso aqui quando vestiu a camisa da Ponte Preta em outros grandes clubes do futebol brasileiro. E à frente o Ailon e o Rafael Elias. Para quem não conhece, o Rafael Elias é o Rafael Papagaio, revelado pelo Palmeiras, cria desse Palmeiras aí com o Gabriel Menino, com o Patrick de Paula, com o Wesley, com outros que estão, o Danilo, né, que é a seleção brasileira. Então é um time forte, é um time que tem conquistado resultados fora de casa e o Guarani vai ter que ultrapassar esta pressão que vive, essa atmosfera um pouco mais pesada, vencer o Ituano e aí sim, começar a era Mozart Santos com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de confiança. Esse Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 9h29, falta 1 minuto para a bola rolar no Brinco de Ouro, também em Goiânia para Ponte Preta e Vila Nova, e agora, em definitivo, ele assume para todas as emoções, direto do Brinco de Ouro para Guarani e Ituano. Guarani e Ituano.
Legal, Pio, amigos da CBN Campinas. A bola tá no centro do gramado. Vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai, Bugrão, pra cima do Ituano. Apita o árbitro. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Ituano. É o Bugrão em busca de mais uma vitória. 2 vitórias apenas no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai, Bugrão, pra cima do Galo de Itu. Da camada do campo de ataque, o Ituano já desce pela primeira vez. Vem brigando pela bola ali pela direita. O Rafael Elias, o Papagaio. Tem falta cometida, tem jogo parado. É falta que favorece a equipe do Guarani. Campo defensivo em cima do capitão da equipe do Bugre. Que chegava ali, era o Leandro Castão. Eu quero o Léo Toninho. É ali no canto esquerdo, Leandro Castão, hoje, né, camisa número 5, capitão do time, reformulou lá o esquema, voltou pra uma linha de 4 lá no fundo, primeira falta do jogo já batido, comecinho do primeiro tempo, segue empatado, viu, Cabela? Toca a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo, a bola recuada atrás, começa com o João Vitor, mais uma vez a equipe do Bugre já trabalha lá pela direita com o Lucas Ramon, ele faz de domínio, levanta a cabeça, busca espaço, devolve no campo defensivo, mais uma vez com o João Vitor, pra começar de novo a equipe do Bugre do campo defensivo, vai tocando a bola no primeiro minuto, de bola rolando aqui no Brinco de Ouro, bota no campo de ataque, lançamento foi feito ali pela esquerda do Silas, protegeu bem a bola, o Bruno José chega na cobertura, o último toque dado ali pelo jogador da equipe do Guarani, que discute ali, briga com o auxiliar número 2, o Thiago Americano Lopes, o catarinense, o arremessou o novo, que favorece a equipe do Ituano, tem ali o Pacheco para fazer a cobrança, joga a bola do campo de ataque, fez o desvio de cabeça no meio do caminho, o último toque do jogador que chegava ali era o Caio, bola foi para fora, arremessou o novo para a equipe do Guarani, já cobrado o Silas, com ela na perna da canhota, trabalha lá pela direita com o Lucas Ramon, corre, lançamento forte, só que na contramão, ele corre para evitar a saída ali bem à frente do banco de reservas da equipe do Ituano, sai jogando Lucas Ramon com ela, faz o break, devolve lá atrás, João Vitor toca na bola, o zagueiro pro bom do zagueiro, quem chega agora é o Castan, fala Pio. Bola rolando também em Goiânia, 2 minutos da primeira etapa, Vila Nova e Ponte 0-0. Toca a bola, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, trabalhando lá pela direita, que chega do lance para ficar com ela, domina, Matheus Pereira tenta um toque lá na frente. Quem chega, era o Persson, na verdade. Ele tenta fazer o toque. A marcação vem pra cima dele. Bola vai pra fora. Arremessando mal para a equipe do Ituano. Já faz a cobrança. Joga a bola para o campo de ataque. O lançamento perfeito. Sobe de cabeça mais uma vez a zaga. O João Vitor toca nela. Bota agora no ataque novamente com o Persson. Faz o domínio. Escapa da marcação. Trabalhou pela direita. Lucas Ramon com ela. Fez o passe ali pelo meio. Chega. Zaga do Ituano para fazer o quarto por baixo com o Bernardo. Toca na bola. Bota na frente. O lançamento é feito. Desceu no meio do caminho. Bola para fora. Arremesso. É manual para a equipe do Ituano. 2 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. 0-0. O placar do jogo aqui no Brinco de Ouro, na 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sai trabalhando ali pela intermediária com o Kaique. Toca na bola pela direita com o Caio. O Caio já faz o domínio, levanta a cabeça, tem o Pacheco, rende lateral do campo, ele que recebe pela direita, em cima da linha divisória do gramado, devolve no campo defensivo, começa tudo de novo lá com o Lucas Dias. Rola a bola ali à frente da grande área com o Rafael Pereira, já trabalha com o Bernardo lá pela esquerda. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Ituano. Pintou o lançamento direto na ponta direita, Bruno José. Subia para fazer o desvio de cabeça, o último toque do Pacheco, a bola foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre do campo defensivo. Ali para a esquerda, quem chega para fazer a cobrança é o Matheus Pereira. O torcedor faz a sua parte aqui no Brinco de Ouro. Você ouve ao fundo, é o somzão da CBN mostrando o torcedor fazendo a parte dele. Tá empurrando o Guarani para cima do Ituano. E em algum canto aqui no Brinco de Ouro tem o técnico Mozart Santos, que assume o Guarani a partir de amanhã. Já está na frente do clube do Guarani no próximo jogo que acontece contra o CRB no final de semana. Olha o Pacheco na recuperação de bola, brigou por ela, no bate, rebate, bola espirrada, sobra ali, o campo defensivo com o Castão. Pois não. Detalhe com relação à torcida, né, que vibra bastante, como você mesmo disse, e apoiando o Guarani, mas tem torcedores do Ituano que começou a puxar um coro, a torcida do Guarani não ficou atrás, realmente foi no batuque, foi na animação, e você comentou com relação ao Mozart, né, foi confirmado, 42 anos, acabou treinando a equipe do CSA até agora, 13 de junho, saiu para uma derrota diante do Tombense, o Tombense por 2-1, e na ocasião no CSA conseguiu 62% de aproveitamento, tá, Cabela? Legal, olha o Ituano, vem pro câmera, tá, Castan faz o quarto cabeça, na sobra com o Persson. Persson já faz a abertura pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira, faz o domínio, encara a marcação. Torcedor perde pro Guarani pra cima, vai pra cima, Bugrão! Persson faz o domínio, tenta o tapa na bola, tapa, foi interceptado ali pelo meio, recupera a bola, a equipe do Ituano, vem pro câmera, tá com o Ailon, botou velocidade, Castan chegou por baixo na dividida.
Bola foi pra fora, tá dando escanteio o árbitro. O Castan reclama de uma falta, mas o árbitro dando só escanteio que favorece a equipe do Ituano, Léo Tonin. Ali no canto esquerdo, numa saída errada, né? O Persson aqui na esquerda, no campo de ataque, tentou cruzar lá pro outro lado, tocou errado, correu atrás do prejuízo, num bate-rebate, a bola acabou lá no canto esquerdo, saindo pela linha de fundo, sem pressa, o jogador do Ituano se prepara pra cobrança, o Ituano corre atrás do primeiro gol. Você viu o toque CBN marcando 5 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Escanteio, o primeiro do jogo que favorece a equipe do Ituano. Lá pelo lado esquerdo vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro da grande área. É bom momento para a equipe do Itu. Vai enfrentar o cruzamento. O primeiro escanteio é lá pelo lado esquerdo. Vem bola para a grande área. Printou o levantamento. Vem fechado pelo meio. Kozlinski deu um soco na bola. O árbitro para e pegou uma falta. Em cima do goleiro do Guarani que fica caído. Ele vai se levantando. Todo de amarelo. Tá voltando a equipe. O goleiro Kozlinski, meu caro Léo Tonin. Voltou nessa partida, exatamente. Ficou, né? O confronto passado diante do Londrina fora, acabou na verdade retornando na quinta passada, acabou não dando tempo para viajar, para ter aquele recondicionamento físico, volta a princípio, não sente a lesão na mão direita, tá 100%, e quem ficou fora por causa de uma lesão foi o Rafael Martins, por causa de um desconforto no ombro esquerdo, ficou fora, já começou os trabalhos e quem voltou foi o Marcinho, já em trabalho de transição física. Toca a bola a equipe do Guarani para chegar no campo de ataque, para ali pelo meio, Persson fica com ela, domina, levanta a cabeça, recua, Castan faz o domínio lá no sistema defensivo para começar de novo para a equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Carlão, Guarani toca muito a bola no campo defensivo, não consegue chegar à frente. Quando chega do meio campo para frente, a marcação do Ituano é forte. O Guarani não consegue escapar dessa marcação, Carlão. Mas isso já era esperado, Cabelo, até porque o Guarani não tem esse cara da criação. O único que tem um toque um pouco mais diferenciado no meio campo é o Eduardo Persson, mas ainda não tem a capacidade de furar um bloqueio. Né, não tem aquele repertório. E o Ituano com 2 linhas de 4 e 2 atacantes de velocidade. E vem velocidade pra cima, bola enfiada no meio da grande área, saiu Kozlinski! Nos pés do Rafael Elias pra fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugrão, Léo Tonin! E num vacilo de marcação ali o camisa número 8, né? O Kaique veio como quis ali pelo canto esquerdo e enfiou uma boa bola ali pro Rafael Elias, mas atento o goleirão do Guarani, vacilou na marcação, campo molhado, uma enfiada de bola, mas conseguiu ficar com ela o goleirão Maurício Kozlinski. Vai jogando aqui. Olha o gol. Opa, diz aí, Pio. Segura. Em Goiânia. Ituano pra cima, bola roubada, batida de fora da área, pra fora do gol. Gerson Magrão enfiou perto da canhota na bola, subiu demais, linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Léo Tonin. E mais uma vez uma bobeada de saída, um passe errado, camisa número 10, frente à grande área, experiente, cortou ali pra dentro, cortou ali pra pé na canhota, bateu firme pra sorte do Guarani, pra torcida que não gostou nada, a bola pegou a altura e saiu pela linha de fundo. Tem gol na jornada esportiva CBN Campinas, Rafael Pio. E é da Macaca, 4 minutos do primeiro tempo, Luca, capitão do time, camisa 10, abre o placar numa bobagem na saída de bola da equipe do Vila Nova. O Luca foi esperto, retomou dentro da área e fez o primeiro da Macaca, 1-0 a Ponte na frente. Nesse momento, Macaca fora da zona do rebaixamento. Aqui 8 minutos, este primeiro tempo 0-0, placar do jogo, tem Pacheco na cobrança com as mãos, o árbitro manda o Pacheco voltar, tá caminhando muito com a bola ali, agora sim ele faz o arremesso, Magrão chega na bola, faz o break por ali, briga por ela, Persson faz o domínio, gira, cai no gramado, recebe falta, fica sentindo, camisa número 8, o árbitro manda seguir o jogo, o Gerson Magrão fica com ela, já faz a abertura lá pelo lado esquerdo, vem pro campo de ataque a equipe de Ituano, prepara o lançamento da área, quem chega para fazer o corte é o João Vitor, continua caindo o Persson ali, ele põe a mão nas costas ali, o camisa 8 do Guarani, na chegada junto ali do Magrão pra cima dele, tá sentindo demais o Persson, meu caro Léo Tonin. Caído pelo lado esquerdo, né, o campo de defesa ainda do Guarani, sente ali como você mesmo falou, com encostada ali pro gramado, chega o Silas também, ali tem jogador do Guarani, o Matheus, e que acaba falando, né, com a arbitragem, com o auxiliar, sente bastante, um jogo que até a própria torcida pode ter cantado uma certa falta, nada anotada ali pelo Braulio da Silva, árbitro experiente, Série A do Campeonato Brasileiro, agora a Macaé entra, é uma aposta, né, do técnico Benhur Pereira, o camisa número 8, Eduardo Persson, jogo parado, empatado o primeiro tempo. O jogo é quente, o clima tá nervoso em campo, os jogadores já vieram falar com o auxiliar, o árbitro manda ficar calmo e o Persson tá sendo atendido. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo.
Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta em todos os cantos do Brasil. Você que luta todos os dias por um emprego, uma moradia e muitas vezes apenas por um prato de comida. Eu quero te pedir, não desista da sua luta, porque existe um caminho para um Brasil sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Você viu o toque, Chibini marcando pênalti. 10 minutos deste primeiro tempo. Tem pênalti, Rafael Pio. E é pro Vila Nova, numa bobagem do Fecim, a tentativa do cruzamento, Fecim foi cortar, foi com o bração aberto, o árbitro não teve dúvida, marcou o pênalti pro Vila, que pode empatar o jogo em Goiânia, Cabela. Vem Ituano com o Gerson Magrão, fez o finta, jogou na grande área, subiu o Rafael Elias de cabeça, desviou, chega a zaga para fazer o corte, tiro perigo de cabeça, é o 10º toque de cabeça seguido da zaga na equipe do Guarani, chega por baixo, o Silas bota na frente, Bruno José, opa! Abriu o braço, Rafael Pereira tomou cartão amarelo, eu acho que é lance pro VAR, chamar o atleta, o árbitro da partida, porque ele abre o braço escandalosamente e deixa o cotovelo no rosto ali do jogador Bruno José, meu caro Léo Tonin. E quem recebe também cartão amarelo ali é o Maurício Kozlinski, mas foi muito assintoso, né? A forma que foi isso, porque no bate-rebate já saindo muito claro o jogador do Guarani, foi literalmente, não só no corpo, na visão que eu tive no rosto do jogador, vem um cartão amarelo logo de cara, pode ser sim um lance do VAR, o Fabrício Porfírio de Moura já tá analisando o lance, sente o jogador do Guarani, um lance até feio, hein, Cabela? Se vai ali na região do maxilar, algo nesse tipo, poderia até levar a nocaute o jogador do Guarani, lance feio, fica caído o jogador bugrino, parece que tem uma revisão de lance, viu, Cabela? Tem que ter, eu tô vendo... Opa, vai lá, Pio! O Vila empata o jogo em Goiânia, Rubens cobrando o pênalti, agora Cabela, uma bobagem do Fecim, porque o Diego Tavares foi à linha de fundo, fez o cruzamento, o Fecim foi na direção da bola para cortar a trajetória dela, para jogar para escanteio, abriu o bração, a bola bateu no braço direito, pênalti, Rubens só deslocou o Kaique França e empatou o jogo tudo igual em Goiânia, 1-1. Olha, eu tô com a imagem aqui, Carlão. O Rafael Pereira, ele abre o braço escandalosamente, deixa o cotovelo no rosto do Bruno José. Amarelo foi pouco, hein? Ele poderia ter agido com um pouco mais de rigor. Talvez se esse lance fosse aos 20, 25, ele daria o cartão vermelho. Mas início de jogo, ele prefere até ponderar. Aí o torcedor vai falar, é uma jogada como que era o último homem. Isso não existe mais, né? O cartão vermelho você só dá numa situação evidente de gol. A situação evidente não existia. Mas é claro que a cotovelada foi forte. Poderia ter uma revisão aí. É falta pro Guarani, levantamento feito na grande área, sobe a zaga de Ituano para fazer o corte, a sobra de bola com o Júlio César, vem ajudar a defesa, a bola recuada com o Matheus Pereira, chega, chuta na bola, mas fica pedindo toque de mão ali, o árbitro dá toque de mão do Rafael Elias, reclama barbaridade, o jogo é tenso, o jogo é nervoso aqui no Brinco de Ouro, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol Chega de Campinas. 13 minutos passados e bola rolando, primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro, 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Guarani. Ituano. Também 0 para a equipe do Ituano. Rafael Pio, central da bola. Em Goiânia, 13h40 do primeiro tempo, Luca marcou para Ponte, Rubens de pênalti empatou para o Vila, 1-1, Libertadores da América, 11 minutos do primeiro tempo na Arena Corinthians e Boca 0-0. Futebol Globo CBN. Agora, Carlão, o jogo é tenso, o jogo é nervoso e dos dois lados, viu? De duas equipes que estão aí convivendo com o rebaixamento. O Ituano numa situação um pouco melhor e com o jogo a menos, mas está atrás também, né, na tábua de classificação. E o Guarani que vive um momento de pressão. A própria reação dos jogadores do Guarani, né, uma reação assintosa, o banco de reservas foi para cima, talvez até exagerada, mas vai ser a tônica do jogo, o nervosismo das duas partes.
Vem Ituano, pintou o cruzamento da grande área. João Vitor sobe para fazer o corte. Ela sobra com o Matheus Pereira. Ele domina no peito, coloca no gramado, sai jogando para Chico. Comete falta em cima do 16 da equipe do Bugre. Cabelá. Oi. Um detalhe, né? O Maurício Kozlinski recebeu o cartão amarelo por causa da reclamação. Ele tava pendurado, hein? Um dos pendurados, tirando ele. O Careca, né? O Lucas Careca não tá no jogo hoje, mas Ronaldo Alves tá aí no banco de reservas. Portanto, o Kozlinski não joga diante do CRB. Próximo confronto, sabadão, fora de casa. Meu Deus! Cada uma, hein? 14 minutos e 40. Sai jogando a equipe do Bugre, despacha a bola pelo lado esquerdo. Lançamento foi feito, Silas de cabeça escora. O Lucão do Break fica procurando a bola. Quem chega é Lucas Dias, conserta, joga ali pelo meio. Quem chega rasgando por baixo. Brigou pela bola, Lucão do Break fica com ela. Bola espirrada, Júlio César ajeitou perto da direita, batida. Explodiu no peito, não pegou nada, a bola voltou, chega a zaga. Último toque do jogador do Guarani. Foi uma pedalhaça no peito, não pegou nada. E no chute do Júlio César, Leotoninho. E entrou ali frente à grande área, ali o Lucão do Break. Não conseguiu pegar bem na bola, a bola sobrou ali no canto direito. Para levantar a torcida, Júlio César bateu, exigiu até uma boa defesa do goleirão do Ituano. No rebote, afastou como pôde, teve um desvio no meio do caminho. Lateral pro Ituano, mas é isso. Treinou, principalmente aqueceu muito bem o Júlio César antes da partida. Toca a bola mais uma vez a equipe do Ituano na saída com Rafael Elias, que vem buscar o jogo, vem pelo meio, Júlio César briga pela bola, recebe falta, o árbitro da vantagem, lá pela direita vai trabalhando o Lucas Ramon, os jogadores são caídos, o árbitro para o jogo, torcida pega no pé dele mais uma vez, mas houve choque na cabeça ali, não teve não, né, Leotoninho? Não, deu a impressão que o jogador caiu de mau jeito, bateu o cotovelo ali, se não me falha aqui a visão, camisa 5, Rafael Pereira, ele tá com coçada ali pro gramado. Mário Sérgio. Ah, perfeito. Ali, então, o camisa meia dúzia e o Mário Sérgio. Teve um choque ali com o Júlio César. No primeiro momento, pensei que nem falta tinha marcado, mas foi mais uma precaução do árbitro, propriamente, do que o lance foi feio, viu, Cabelo? É verdade, estão caídos ali os jogadores do Guarani, um jogador do Guarani, outro da equipe do... Tá tudo bem já com o Mário Sérgio, tá tudo bem também com o Júlio César, os dois já estão em pé ali, prontos para o reinício da partida, por enquanto 16 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Mas o árbitro parou o jogo ali no momento que o Guarani descia lá pela direita e não tinha tanta gravidade para parar o jogo assim também não, né, Carlão? O árbitro também planta ziquezira, não é? É complicado, há árbitros que ficam picando o jogo, né? Isso é muito chato. De repente poderia concretizar a jogada, que também existe a famosa a lei, né, da International Board, e de repente o árbitro achou que houve o choque de cabeça, mas fica picando muito o jogo, vai irritando, né? Tanto o Guarani quanto o Ituano. 16h50, primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Você vai participando com a gente através do 991869070, o nosso WhatsApp, 19 é o DDD, participe com a gente, vem cá, vem com a gente. Vem Bugrão pro campo de ataque, bola lançada lá pela direita, chega a zaga para fazer o corte, bota a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Quem chega na cobrança é o Lucas Ramon, já faz a cobrança, bota na frente, lançamento lá pela direita, chegado perto, quem chega antes dele é o Bernardo, dá o bico da bola, bota lá na arquibancada, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. Lá pela direita, quem vai se ajeitando mais uma vez é o Lucas Ramon para fazer a cobrança, toma a distância, joga para dentro da grande área, Lucão fez o desvio, chega por baixo para fazer o quarto, Rafael Pereira, bola chega com o Guarani mais uma vez no campo de ataque, lado esquerdo, se apresenta ali pelo lado esquerdo, Matheus Pereira, perto da canhota, ajeitou de um lado, carregou do outro, tocou com o Vilela, faz a tabelinha, recebe de volta, ali pela meia esquerda, vai trabalhando a equipe do Bugre, da bola recuada no círculo central do campo. Aí tocando o Bugrão, chega na frente, Vilela girou bonito, botou na frente o lançamento muito forte. A visão do Vilela foi sensacional, mas o Bruno José, Carlão, não teve o mesmo raciocínio da chegada. O passe foi forte, mas ele não teve o raciocínio da chegada ali também. O raciocínio foi certo, mas a execução foi um passe muito forçado, né? E esse vai ser o problema do Guarani. O Guarani está com um volume bom, trabalhando pelos dois lados, Matheus Pereira aqui pelo lado esquerdo, Júlio César arrematando ali do lado direito. Agora, a criação vai ser um problema. O Guarani vai ter que tentar aí encontrar alguma situação para furar esse bloqueio do Ituano. Por enquanto, em termos de volume e intensidade, tá legal. Vem mais uma vez o Guarani, campo de ataque, lançamento feito lá pela direita, Júlio César corre para evitar a saída, consegue no primeiro lance, chega por baixo, Bernardo dá o bico da bola, bota para fora do campo, tem arremesso manual que favorece a equipe do Bugre, lá pela direita mais uma vez, Lucas Ramon vai tomando distância para fazer o arremesso, vai jogar para dentro da grande área, 18h40, primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, corre Lucas Ramon para a bola, faz o arremesso, joga para dentro da grande área, sobe a zaga para fazer o quarto, Vilela. O Vilela deu chute da bola, ele achou que estava na grande área do Guarani, não foi não, Léo Toninho? Quase um tiro de meta, né? Talvez a intenção foi boa, ele pegou o rebote ali no canto direito e falou, agora eu
eu vou pra galera, mas ele acabou batendo muito forte, caiu lá na lanchonete do outro lado, viu, Cabela? Muito bem, Rafael Pio, central da bola, a galera tá interagindo, mandando recado pra gente aí, participando conosco, né, ô Pio? Galera tá interagindo sim, tá participando com a gente, principalmente aqui no YouTube da CBN Campinas, Cabela. Os bugrinos comemorando o gol do Vila Nova e os pontepretanos torcendo pro Ituano. Inclusive, o Fábio Velido, boa Ponte, vai Bugrão. Gabriel Silva Santos, hoje da Ituano, tá participando com a gente também o Márcio Ediltiene, gol do Vila Nova, e ele tava comemorando. E o Cristiano Salvione, obviamente, tá torcendo pra Macaca. 19h50 é o primeiro tempo de jogo aqui do Brinco de Ouro, 15ª rodada, reta final de primeiro turno. O Grão precisa da vitória aqui no Brinco. O jogo tá parado, é falta pro Guarani, campo defensivo. Você ouviu o toque marcando, nós estamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol do CBN Campinas. 20 passados é o primeiro tempo de bola rolando. Brinco de Ouro, o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. Ituano. Também 0 para a equipe do Ituano, central da bola, Rafael Pio. E lá em Goiânia, 20 minutos da primeira etapa, Vila Nova e Ponte Preta vão empatando por 1-1, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sport e Cruzeiro vão jogando no Mineirão, por enquanto também 0-0 nesse momento. Sai o gol do Sport, Fabinho marca pro Sport, a equipe pernambucana faz 1-0 no Cruzeiro. E o Rafael Pio vai escrever lá no YouTube da CBN Campinas: Fecim não dá mais. Futebol Globo CBN. Vem Ituano pro campo de ataque, bola enfiada lá pela esquerda pro Magrão, ele corre para evitar a saída, faz o cruzamento, vem rasteirinho por baixo, João Vitor faz o corte. Kozlinski estava na bola, João Vitor botou um passo à frente ali para fazer o corte na hora H, ia chegando a defesa do goleiro, tirou da mão do Kozlinski, né, Léo, Toninho? Exatamente, mas mais uma vez uma bobeada da zaga do Guarani, deixou trabalhar muito bem ali o camisa número 8, mas acabou enfiando uma bola longa ali pro camisa 10, chegou no limite, fez um cruzamento, o goleirão poderia talvez ter gritado, deixa eu, saio na bola, mas afastou como pôde ali a zaga do Guarani. Agora, ô Carlão, o Gerson Magrão é o 10 da equipe do Ituano, mas não é ele quem tá armando, não é? Não é ele quem tá botando a bola lá na frente. É, ele tá jogando ali bem ali pelo lado esquerdo, né? Praticamente como um meia atacante, né? Mas agora foi ele que puxou o contragolpe, né? Tocou pro Rafael Elias, o Rafael Elias deu um osso pro Gerson Magrão, mas é um contragolpe que está encaixado. E o Ituano defende com 5, né? Quando o Guarani está com a posse de bola, o Rafael Marques, aquele da cotovelada no Bruno José, ele recua fazendo um terceiro zagueiro, os 2 jogadores de lá das beiradas descem também, por isso o Guarani vai encontrar dificuldade de penetrar, tanto é que finalizou 2 vezes e teve aquela do goleiro, né, que o Pegorari, que acabou espalmando com o peito, né, agarrando com o peito, mas é o Guarani aí tentando furar esse sistema defensivo do Ituano. Olha, Ituano, a bola sobrou lá pelo lado esquerdo. O Mário Sérgio chutou de fora da área, mas o goleiro Kozlinski faz a defesa com tranquilidade, tem pressa na saída. Joga com o Matheus Pereira, que se livra da bola. Quem vem fazer a reposição aqui pela direita é o Bernardo. Toca na bola, bota na frente, lançamento é pro Pacheco. Briga por ela, chega rasgando por baixo, faz o corte. O Silas fica pedindo o último toque do jogador Pacheco. O árbitro dá arremesso para a equipe do Ituano, é pela direita, bem à nossa frente aqui. 22h40 deste primeiro tempo. Toca a bola, a equipe do Ituano, o campo de ataque. O Kaique com ela, tenta o passe errado. O Persson fica na sombra. Quando tenta a devolução, chega por baixo para fazer a recuperação. Lucas Dias recua lá atrás. Começa de novo para a equipe do Ituano. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Somzão da CBN em todas as plataformas digitais, YouTube, também no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas e claro em 99,1 FM, audiência de primeiro lugar, tem audiência, primeiro lugar do Ibope. Toca a bola, a equipe do Guarani mais uma vez, campo defensivo, o Castan bota a bola para fora em arremesso manual que favorece o Ituano pela direita. Vai chegando mais uma vez o Pacheco para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém lá na frente, é o Kaique quem passa para receber a bola na frente do Castan. Castan comete falta, é falta em cima do Caio, é falta para a equipe do Ituano. Vai subir essa bola na área, vai levar perigo ali para a meta do Kozlinski. Parabéns!
Parabéns pra você, aniversariante Léo Toninho. Opa, obrigado, Cabelo. Um grande abraço a você, mais uma vez, ao ouvinte CBN, a toda a galera de Fabril. O seu Francisco já mandou uma foto de uma gelada com torresmo, hein? Mas aqui no brinco, falta ali pelo canto direito, expectativa do Ituano de jogar a bola pra dentro da grande área. E só um detalhe com relação ao histórico. No brinco de ouro, 9 aí vitórias pra equipe do Guarani, 2 empates, apenas 2 derrotas. E pela Série B, em 4 jogos, 1 vitória e 1 empate. Ainda não perdeu na Bezona diante da equipe do Ituano Bugrão, viu, Cabela? E o nosso coordenador Rafael Pio já orientou encerramento de jornada, tudo pós-jornada por conta de Léo Toninho. Opa, já deixei o bolo na geladeira. Falta que eu fico imaginando seu Francisco Toninho só torresmo e cerveja, porque toda jornada o Léo fala que ele manda foto disso. Que beleza. Meu Deus, haja que torresmo, hein? É falta pro Ituano aqui pelo lado direito. Tem na bola o Caio, quem chega é o Gerson Magrão, cruzamento feito, a zaga faz o corte, todo mundo levanta o braço, pedindo um toque de mão, vem contra golpe do Guarani, lançamento feito no campo de ataque, Júlio César corre pra evitar a saída, não consegue, mas houve o toque do Pacheco, a bola foi pra fora, o árbitro manda esperar. Não, manda voltar. Na verdade, ele mandou voltar o lance, um pouquinho mais atrás, onde a bola teria saído. Não tá pedindo nada do VAR ali, pelo pedido de toque de mão na área, né, Léo? E já autorizou ali, foi justamente para cobrar o lateral um pouco para trás. Até pensei que pudesse ter ali algum tipo de revisão, uma possível mão na bola depois da cobrança de falta. Mas não, falta já batida e Guarani pro ataque. E com Júlio César, domina lado esquerdo, ele ajeita na perna direita, pintou, levantamento da área, sobe lá dentro de cabeça para fazer o corte. O Bernardo, a sobra de bola lá pela direita com o Lucas Amon. Vai, Bugrão! Aumentou o volume, torcedor do Guarani, vem comigo. O Guarani vem para cima, trabalha ali pelo meio, Vilela. Faz o domínio, chega no círculo central do gramado, encosta a marcação para cima dele. Vem também o papagaio ali, o Rafael Elias para cima do Castan já toca na bola lá lado esquerdo pro Matheus Pereira, protege a bola, vai pra cima dele, o Caio comete falta, não, a bola foi pra fora, arremesso semanal pra equipe do Ituano, fica reclamando o Matheus Pereira, em vez de reclamar, corre marcar, volta lá pra marcar Matheus Pereira, olho aberto aí, tem que parar essa história de reclamar, põe pra fora a bola, já deu, não vai voltar atrás, né, Carlão? Não vai voltar, vai, corre lá, vamos jogar. Já foi, vamos pro jogo, o Matheus Pereira tem que tomar cuidado, até porque o Pacheco já recebeu em 2 oportunidades aqui nas costas dele, é um bom lateral. É Pacheco e Caio, os dois jogam aqui em cima das costas do Matheus Pereira, e o Silas tá toda hora aqui ajudando na cobertura também, né, Carlão? A saída de bola do Guarani não tá legal, tanto é que no comecinho do jogo o Silas deu uma no pé do Gerson Magrão, e quando o Leandro Castan vem pro combate, normalmente ele perde, então tem que ter uma retaguarda aí, porque os jogadores do Ituano levam vantagem na velocidade. E nesse momento, é que a gente não tem a imagem aqui na transmissão da CBN, né, mas tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo na TV e ouvindo a CBN. Toda hora o Pacheco tá livre aqui pela direita, toda hora e longe da marcação do Matheus Pereira, que continua falando com o auxiliar. Continua falando com o auxiliar, o 16 do Guarani. 26:50 neste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, sobe a bandeira, bola pra fora, revista manual que favorece a equipe do Bugre. Tem pressa ali o Bruno José, deixa a bola, vai chegando o Lucas Ramon pra fazer a cobrança mais uma vez, vai jogar pra grande área. 27-20, vai todo mundo lá pra dentro. Correu, arremessou, jogou na grande área, subiu antes do Lucão do break, subiu ali pra fazer o cabeceio. O Kaique tira o perigo da grande área, sobra de bola com o Guarani no arremesso manual mais uma vez. Aí tocando a bola Guarani, todo fechado a equipe do Ituano. Atrapalha a bola ali pela meia direita com o Perso rola a bola com o Lucas Ramon, que devolve no campo defensivo o João Vitor. O zagueirão faz o domínio um pouquinho mais atrás com o capitão Bugrino, o Castan, o Papagaio vai pra cima, esse Papagaio corre pra caramba, ele botou ali uma quinta ali, chegou encostadinho ali no Castan, chega por baixo o Matheus Pereira, despacha pro campo de ataque, sobe de cabeça o Lucas Dias, repõe a equipe do Ituano no campo de ataque, o Caio toca na bola, ela sobra ali pela meia esquerda com o Ailon, vai programado, pede falta, o árbitro diz que não, segue o jogo, o Perso já fez a ligação, lá na ponta direita, Bruno José com ela, devolveu no meio da grande área, era pro Lucão do Brick, se estica todo, Rafael Pereira pra fazer o quarto no meio da área. Tira o doce da boca do Lucão que empurrar pro fundo do gol, Léo Toninho. E que visão, não só do Perso no meio de campo, como também ali do Bruno José lá no canto direito. Eu até pensei, será que vai bater? O que ele vai fazer? Ele já cruzou porque o Lucão veio com extrema inteligência no segundo pau, teve um desvio no meio do caminho, que se não tem esse desvio, Cabelo e amigo, seria o primeiro gol do Guarani. Pra sorte aí do Ituano, pra azar do Bugrão, a bola acabou sendo desviada, posse de bola pro jogador e pro goleirão da equipe do Ituano. E só um detalhe, Lucão do break, o Kaique
Kaique, camisa número 8 do Ituano. Bateram uma boca, empurra, fica de olho neles, viu, Cabela? Vamos tá de olho. 28:50. É o primeiro tempo de jogo, 0-0 placar da partida. Gerson Magrão recebe no peito, vai chutar, fura. Deu uma furada bonita ali. Sobra de bola com o Lucas Ramon, dá um bicão na bola de perna canhota, devolve, vai para o contra-ataque. Aperta o Júlio César ali para cima do Lucas Dias. Ela sobra pelo meio, chega Kaique, já faz o domínio, carrega o Ituano pro campo de ataque, bota ali com o Papagaio. Dominou, girou, pintou, bateu perna canhota! É do Ituano! A 29 minutos deste primeiro tempo. O Rafael Elias, o Papagaio, brigou pela bola na roubada, fez uma finta bonita, se livrou da marcação e na meia-lua, encheu o pé esquerdo na cara da bola, botou no fundo do gol. Rasteirinho no canto direito do Kozlinski. Ituano! A 29 minutos deste primeiro tempo, tá na frente o Ituano. Rafael Elias! Pro Ituano, nada pra equipe do Guarani. Léo Toninho vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski, que de onde eu estou deu a impressão que o goleirão não foi tão bem assim pra bola, viu, Cabela? Frente à grande área, o Rafael Elias acabou batendo e daqui eu falei, acho que ele vai espalmar a bola. Deu a impressão que chegou um pouquinho atrasado, não sei se foi o tempo de bola, se realmente bateu muito bem ali o jogador do Ituano. Você correu pro abraço, corre ali pro banco também pra festejar com seus companheiros. O Ituano abre o placar fora de casa, agora Guarani 0, Ituano 1. Duas falhas no lance, né? O Castan que fez a tabela com a canela ali com o Rafael Elias e a bola quica no gramado, quebra a espinha do Kozlinski, que não consegue acompanhar o kick da bola, a bola vai para o fundo do gol. 1-0 Ituano, Carlão de Freitas, se já estava ruim, piorou a situação. O Ituano aposta na velocidade, né? Do Rafael Elias, o poder de organização do Gerson Magrão, a zaga do Guarani falhou, o próprio Maurício Kozlinski. Segura aí, vem Guarani, Bruno José na cara do gol, fintou, bateu! Tá dando impedimento, auxiliar o Alex dos Santos. Tá dando impedimento no ataque da equipe do Guarani. Tem jogador do banco, foi lá falar com o auxiliar, tomou cartão amarelo. O jogo não valeu nada disso. Não valeu o grito de gol. Retira o gol que eu gritei. Tudo parado, jogo parado, impedimento marcado, Léo Toninho. Todo gol tem uma revisão, né, Cabelo? O certo é que recebeu ali dentro da grande área o Bruno José, inteligente, dominou, olhou pro goleiro, fez uma finta, colocou a bola no fundo das redes, era tudo que a torcida queria, tudo que o Guarani precisava. Tomou um gol, lance sendo revisado, foi pro fundo das redes. A gente fica agora na expectativa da confirmação ou não do impedimento. Tava impedido. Tava impedido. O juizão ainda pede um pouquinho de calma, de qualquer forma, possivelmente então o gol será anulado. Impedimento. Eu tô vendo aqui no replay que tava um pouquinho à frente, viu? Pouquinha coisa à frente, tava impedido o Bruno José, pra tristeza do torcedor do Guarani. Continua 1-0 para a equipe do Ituano, mas a jogada foi bonita, hein, Carlão? Foi bacana. E vai ter que ser assim, se aproveitar de algum erro da defesa do Ituano, né? O Ituano se distraiu, talvez até na comemoração do gol, o Guarani se aproveitou, e se não fosse ali a alguns centímetros, o Guarani estaria com a partida empatada. Mas o Ituano vai na velocidade, enquanto o Guarani, com alguns problemas defensivos, vai na base da superação, mas a parte de criatividade tá complicado. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ituano 1 para o Ituano. Rafael Elias marcou a 29 minutos deste primeiro tempo. Central da bola, Rafael Pio. Goiânia, 33 minutos do primeiro tempo, Luca marcou para Ponte, Rubens para o Vila Nova, o jogo tá empatado 1-1. Lá no Mineirão, Sabino contra, empata o Cruzeiro, também 1-1 lá em Minas. Libertadores da América, Corinthians e Boca, Arena do Timão, 31 minutos da primeira etapa, 0-0. Futebol, vamos CBN. 33 e perdeu a bola o Castan pro Rafael Elias, vem pro campo de ataque na grande área, mais uma vez o Papagaio tentou a batida, Castan faz o corte.
Se estica para fazer o corte e bota para escanteio. Torcida pega no pé do capitão da equipe do Guarani. Léo. Impressionado, né, Cabelo, por algumas partidas, na falha, entre aspas, na saída de hoje, acabou se perdendo um pouco na partida, psicológico no lugar, Castan, foi errando ali, conseguiu consertar, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo canto direito, sem peça algum jogador do Ituano, mas o Ituano vence nesse primeiro tempo por 1-0. Pois é, a gente falava aqui, fora do ar aqui, eu e o Carlão, tá mal, Castan, tá mal, parece que ele não tá conseguindo acompanhar, não chega mais o tempo da bola, tá perdendo o tempo da bola. Escanteio, é o segundo do jogo que favorece a equipe do Ituano, 34 minutos deste primeiro tempo, vai pra cobrança ali o Magrão, de perto da canhota, todo mundo na grande área, Gerson Magrão, perto da esquerda, levantou, fechado, desceu de cabeça, chega a zaga do Guarani pra fazer o quarto tiro, perigo, briga por ela, a equipe do Bugre tá saindo de bola, vem Gerson Magrão na recuperação, já fez um tapa na bola ali com o Caio rola a bola pelo meio, quem chega é Kaique, bateu de longe, direto pra fora. Na verdade ele se livrou ali da bola, porque o Guarani descia com o Bruno José e também com o Lucão do break ali, poderia gerar um perigo. Dá um bicão na bola, joga pra fora, tiro de meta pra equipe do Guarani, tá tudo certo. Carlão de Freitas, a gente dizia do Castan, não vive uma boa fase, já não vivia no Vasco, né? Naquele finalzinho do Vasco, aí ficou um tempo parado, aí o Guarani traz ele pra cá, já várias falhas, hoje no gol ele falhou, agora falhou de novo, complicado, né? Tá difícil, né? Não tá conseguindo acompanhar o Guarani. Vem Guarani, mais uma vez a bola rolada, Júlio César recebeu na esquerda, ajeitou na perna direita, batida pra fora do gol! E de fundo só tiro de meta, Léo Toninho. Recebeu, né, com uma certa liberdade, viu ali o Matheus correndo ali ainda pelo esquerdo, ele cortou pra dentro. Frente da grande área, ele tentou bater, talvez um ângulo esquerdo do goleirão, na rasteira, mas a bola subiu demais. O Matheus não falou nada, como atacante, acabou batendo pro gol ali o camisa número 7. Cara, a gente tá falando do Castão, mas vou fazer um parênteses aqui. Júlio César e Bruno José são as armas do Guarani nessa bola rápida no ataque, não é? São essenciais, né? Até porque, como a gente vem dizendo, o Guarani não tem a criatividade, o Guarani não tem o pensador. Então esses jogadores das beiradas, eles terão que aparecer. Júlio César, Bruno José, como apareceu no gol que não valeu, mas foi uma amostra, né, do que pode acontecer. Porque sem o pensador, sem o cara que pode fazer essa bola chegar, esses caras de força, esses caras de velocidade, eles terão que ajudar. Agora, com relação ao Castan, tá mal, Cabelo. Aí, como você disse, desde os tempos do Vasco da Gama, com todo respeito à carreira do atleta, multicampeão, mas já está na estrada da volta. Não consegue acompanhar mais o ritmo forte. Não consegue, fica claro isso. E botaram o Rafael Elias pra correr em cima dele. Esse papagaio, eu vou falar pra você, ele parece mais um serelepe do que um papagaio. E a saída de bola também é complicada, né? O gramado tá liso, né? O gramado aí com o orvalho aí, né? Com o sereno, né, Cabelo? O gramado tá liso, dificulta pro jogador que tem um pouco de limitação técnica. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Guarani, campo de ataque pelo lado esquerdo com o Júlio César, faz a fita de corpo, rola a bola com o Matheus Pereira, faz a proteção, marcação em cima dele, a marcação é forte, o Caio tá ali, chega o Pacheco também, comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani ali pela esquerda, o Guarani vai tentando apertar, o Ituano vai se defendendo, tem falta para o Bugrão aí, meu caro Léo Toninho. Exatamente, saiu do 7, né, do Caio, mas não passou pelo Pacheco, falta já batida, o Guarani pressionando em busca do gol de empate. Vilela ali pelo meio, já dá um tapa na bola, faz a abertura com o Lucas Ramon lá pela direita, pintou cruzamento na área, sobe lá no meio da grande área, Lucas Dias, de cabeça ele bota pra fora, escanteio que favorece o Bugrão, é lá pela direita, é o primeiro escanteio pro Guarani do jogo, Léo Toninho lá do lado direito. Exatamente, cobrou muito ali o Mário Sérgio, camisa meia dúzia, falou, deixou cruzar sozinho, cruzou, conseguiu colocar a cabeça ali na bola do outro lado, né, escanteio canto direito, tem ali Matheus Pereira, tem o Silas, Júlio César, melhor dizendo, ali no canto direito, segura um pouquinho, a torcida não gosta, e Guarani tem escanteio. Vão dois jogadores, eu não gosto dessa história de jogada ensaiada no escanteio, já tem dois jogadores lá, desperdiçam na área, ou então um na defesa, vai na cobrança, escanteio, levantamento da área, sobe a zaga do Ituano para fazer o quarto, briga por ela, Bruno José ali pelo meio, tirou, bateu, explodiu na zaga, sobra de bola com o Ituano, bota na frente o Rafael Elias, botou velocidade, vem Ituano, pode pintar o segundo gol na cara do goleiro, bateu para fora do gol! Pra fora do gol, desperdiça o gol mais feito do jogo, Papagaio!
jogo. Léo Toninho. E começou aqui no setor de ataque. Depois dessa lambança, digamos assim, do escanteio, é 2 jogadores, é um só, um cruzamento, afastou a zaga. O Bruno José tentou um chute pra dentro, a torcida acabou não gostando muito da jogada, saiu na velocidade do jogador do Ituano. Canto esquerdo, passou por 1, por 2, dentro da grande área, acabou batendo na saída. Pra sorte do Guarani, lambeu a trave e saiu pela linha de fundo. O Júlio César tá caído ali, tá tendo o departamento médico em campo, já fez sinal de troca, hein? Não vai dar, parece que me parece o Júlio César, se eu não tô enganado, é o Júlio César tá caído ali, não vai dar pra ele, parece que é o posterior da coxa que sentiu nessa arrancada, na recuperação da cobertura do Rafael Martins, sentiu, é ele mesmo, camisa 7 já tá se levantando ali, vai ter que mexer no time, o treinador, o Benhur Moreira, meu caro Carlão de Freitas, que rapidez a saída de bola desse Ituano, hein? O Guarani já está se desorganizando, vai de uma maneira atabalhoada em busca do empate, precisa, né, realmente dar alguma satisfação, mas acaba deixando a defesa desguarnecida. E aí você deixar espaço para um cara como o Rafael Elias, poxa, a arrancada que ele deu foi sensacional. Se ele tivesse um pouco mais de calma, também chegou cansado, né? Ele poderia ter driblado o Kozlinski e colocado pro gol livre, mas ali bateu a ansiedade, o cansaço também, ele quis arrematar. Mas o Guarani tá se expondo demais, correndo um seríssimo risco de tomar o segundo gol e a torcida dando profundos sinais aí de irritação. Acabou a paciência, né? Acabou a paciência da torcida que até agora cantava, empurrava e batucava. Agora é só gritos de ordem para que... Claro, e de crítica ao time, né? Que não consegue se ajeitar em campo. Olha lá, mais um drible desconcertante pra cima do João Vitor. Botou na frente o Aylan, rolou pelo meio. Rafael Martins bateu pra fora do gol! Desperdiça esse sim, mais feito que o anterior aí do Papagaio, botou pra fora do gol, só tiro de meta, Léo Toninho. E como o Carlão falou, se perdeu no jogo, a torcida na bronca, um cruzamento do canto esquerdo, praticamente no marca do pênalti. Ele tirou tanto do goleiro e tanto do gol, que acabou não colocando a bola pro fundo das redes. Por pouco o Guarani não toma o segundo gol aqui no Brinco. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Aos gritos de time sem vergonha, saiu realmente contundido Júlio César, camisa número 7, e entrou 97 água, a primeira mudança do jogo. Pois é, e o time fica nervoso, o Kozlinski ali pede atendimento também, justamente, é pra dar aquela esfriada, né, pra dar aquela acalmada, o Kozlinski baixa a poeira agora, parando o jogo. Agora tem que esquecer um pouco até a busca pelo empate neste momento, né, porque é um momento de instabilidade emocional, instabilidade técnica, o Guarani se perdeu, como aconteceu lá em Londrina, coincidência ou não, em fração de segundos, né. É verdade. Ele tomou 2 gols em quase 1 minuto. E aqui, por pouco, ele não toma 2 gols em 1 minuto também. No momento em que a torcida veio pra cima, no momento em que o Ituano encaixou contra-golpe. Então, eu acho que é mais que prudente. O Kozlinski agora acalma, serena, né? A torcida parece que acalmou um pouquinho também. Pra voltar, porque o Guarani se perdeu um pouquinho e quase toma aí 2 gols em 2 minutos. Futebol Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Quem chamou? E o reflexo do torcedor também aqui no YouTube da CBN Campinas, né? Porque a Joelma Oliveira tá dizendo, pelo amor de Deus, Guarani, reage. O Rafael Luquezzi torcendo pro Guarani também, e o Márcio Edil tá dizendo, olha, o time da minha rua é melhor que esse time do Guarani. E tem torcedor dizendo também que a única saída pro Bugre é a SAF. Vem mais uma vez o Ituano com Rafael Elias, lado direito, faz o domínio, marcação do Matheus Pereira, ele ajeita na perna canhota, cruzamento, área, passa por toda a área, vai pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Grão. Vamos girar, tempo e placar no jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Brinco de ouro, 42,5 deste primeiro tempo, o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Ituano 1 pro Ituano. Rafael Elias marcou a 29 deste primeiro tempo, o central da bola, viu? 42 minutos do primeiro tempo em Goiânia, Ponte Preta e Vila Nova vão empatando pelo placar de 1-1 em jogo que tem mais bola na canela do que qualquer outra coisa. Ainda pela Série B do Brasileiro, Cruzeiro e Sport vão empatando pelo placar de 1-1. Libertadores da América, primeiro tempo, Corinthians e Boca 0-0. Futebol, vamos CBN.
aqui no Brinco de Ouro. Já passamos de 43 minutos deste primeiro tempo. 1-0, vai ganhando o Ituano pra cima do Bugrão. Tem falta pro Guarani, campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Trabalho, Guarani, campo de ataque. Lucas Ramon lá pela direita, ajeita na perna direita. Carrega, rende a lateral do campo, encaixa a marcação pra cima dele, breca. Olha, gira, toca no Persson. Persson faz o domínio, protege, faz bonita fita, perde a bola, recupera a equipe do Ituano. Vem com o Gerson Magron, dá um bico na bola. O Ailon, mas o jogo tá parado. A falta em cima do Gerson Magron. É falta que faz. Ituano, né, Leotoninho? Exatamente, ali no campo de defesa fica caído o jogador de Duna, vence por 1-0, tranquilão. Só um detalhe, quando pega na bola ali o camisa número 5, capitão do time, o Leandro Castan, recebe vaias. E já mandaram ali o Castão voltar. Viu? Pelo menos foi o que eu escutei, né? O Maurício Kozlinski, ele dá uma mancadinha, mas também a torcida do Guarani acaba cobrando bastante e gritando, time sem vergonha. A moral do time com a torcida tá bem baixa, viu, Cabela? Ele tem casa lá em Jaú, é isso? Pelo que eu entendi, ei, Castan, volta pra Jaú. Falei, deve ter casa lá, terra boa. Eu entendi assim, ei, Castan, bota calça azul. Aí, viu? Pode ser. Várias interpretações, né, Cabelo? Você teve alguma interpretação, Cabelo? Não. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem falta pro Guarani ali pelo lado esquerdo. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Vai se ajeitando ali o Matheus Pereira pra fazer a cobrança para o levantamento que vem pra dentro da grande área. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Tá todo mundo lá. Matheus Pereira de perto da canhota, 45. Toque CBN marcou. Pintou levantamento na área. Nas mãos do Pegurari que bota a ordem da casa da equipe do Ituano. E o torcedor vai ao lance. Mais 5. Vamos a 50 então. Olha só, hein? 5 de acréscimos neste primeiro tempo aqui do Brinco de Ouro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Opa, tem informação de gol aí, Rafael Pio diz. E tem gol no Mineirão. Virou do Cruzeiro. Impossível pra cima do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel Júnior marca para a equipe do Guarani. Vem para o campo de ataque. Lançamento feito forte demais. Bola para fora. Só tiro de meta para a equipe do Ituano. O torcedor pega no pé. Acabou a paciência, né, Carlão? Aquela paciência do começo do jogo terminou. O Guarani até começou com o volume, com a intensidade, mas bastou o Ituano criar possibilidades e abrir o marcador para o torcedor começar aí a xingar, a pegar no pé, a vaiar. O Guarani não faz uma boa partida, emocionalmente é um time combalido, tecnicamente muito abaixo. O Giovanni Augusto, mesmo em má fase, mas faz falta. O próprio Rodrigo Andrade também. Vem mais uma vez para o campo de ataque a equipe do Ituano, lá pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento da área. Castão por baixo, dava lá para fazer o corte e bota a bola para fora. Em arremesso manual que favorece o Ituano, é lá pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando lá o Ituano, na chegada do campo de ataque, o Castão fez o corte ali do meio da área, bota a bola para fora. O arremesso manual que favorece a equipe do Ituano, é lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali. Arremesso manual cobrado, a bola sobra com o Mailo, pintou o cruzamento, Gerson Magrão bateu em cima do zagueiro do Guarani, sobra de bola com o Iago, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho, vai brigando pela bola, o Lucão do break, o árbitro pega a falta do jogador do Ituano, é falta que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo, né, Leotoninho? No canto direito, não tem pressa ali, o goleirão pegou a área, né, a bola chegou até ele, não colocou pra ninguém, o Lucão apertou, ele jogou pra fora. Falta já batida, o Guarani tem a posse de bola. Ela pelo lado esquerdo que vem a equipe do Guarani com o Matheus Pereira, ajeita na perna da canhota, ele já faz o domínio, rola a bola do lado com o Bruno José, devolve no Matheus Pereira, rola a bola mais atrás, começa com o Castan, tudo de novo pra equipe do Guarani. Ali pela intermediária, chega o João Vitor para ficar com ela, trabalha novamente a saída de bola, o torcedor pega no pé, principalmente quando o Castão pega na bola. Ali o Matheus Pereira, toca na bola lá pro João Vitor se ajeita na perna direita, bota no campo de ataque com o Iago, vem buscar o jogo lá pela direita, marcação encosta do Ailon para cima dele, quando faz o passe, passa errado, mas recebe a falta, o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do Guarani, é lá pelo lado esquerdo que vai se ajeitando lá o time do Brinco. Já faz a cobrança, rapidamente vem pro campo de ataque, trabalha com o Bruno José, despacha o lançamento pra grande área, sai Pegorari,
domina no peito, pega a bola, bota a ordem na casa da equipe do Ituano, Léo. E ganha alguns segundos, né? Espera ali a aproximação do Lucão do break, já cai no gramado, fica com a bola, finalzinho do primeiro tempo, como você mesmo falou. Continua, né, sendo vaiado o Leandro Castanho, hoje é o capitão do time, viu, Cabela? Vem Ituano pro campo de ataque, o lançamento foi feito ali no campo defensivo, mais uma vez para trabalhar a bola, a equipe do Guarani na saída, sai jogando mais uma vez errado ali a equipe do Guarani, já perde a bola mais uma vez, trabalha a saída de bola, a equipe do Ituano, vai tocando a bola de um lado, vai buscando espaço para cá, vai buscando espaço para lá, vai trabalhando de um lado, vai trabalhando de outro, vai tocando a bola, a equipe do Ituano despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito, chega por baixo o Matheus Pereira para fazer o corte, ela sobra com o Bruno José, ele se ajeita, vem marcação para cima dele, do Lucas Dias, bota o Ituano no campo de ataque, Pacheco vai para a finta, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Ituano e é pela direita. Léo. Canto direito, o jogador do Ituano ainda caído no gramado e parece que a torcida não tá com força nem pra reclamar da arbitragem, pelo menos nesse final de primeiro tempo, viu, Cabelo? Jogo parado, sem pressa nenhum, jogador ali do Ituano vencendo por 1-0, a torcida na bronca, quando acabar virão as vaias, viu, Cabelo? Com certeza, quando terminar esse primeiro tempo, o que vai ter de vaia aqui no Brinco de Ouro? Rafael Pio, tem gol aí, Rafael Pio? Diz aí. Tem gol pela Série B do Campeonato Brasileiro, só confirmando, o Cruzeiro virou para cima do Sport 2-1 lá no Mineirão. Olha o Ituano na roubada de bola, sai jogando lá pela esquerda mais uma vez com o do Magrão, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tá dando Ituano. A Fernandes, 29 minutos, marcou. Pro Ituano, nada para a equipe do Guarani. Também, vamos chamar Rafael Pio, central da bola, chegando aqui no futebol da CBN Campinas. Da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. 9 da noite, aliás, 10 da noite já, 10 da noite, mais 20 minutinhos, final de jogo, final de primeira etapa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vou até pedir pro nosso querido Elton Grimaldi que, se alguém estiver falando, né, dos jogadores do Guarani, para que ele já possa subir o som aí, a gente acompanhar, lembrando que o Léo Tonin está no Brinco de Ouro, mas apenas no fim do jogo, né, é que o repórter pode ouvir aí, né, os artistas do espetáculo. Nesse momento termina também o jogo lá em Goiânia, 1-1 nesse primeiro tempo, Ponte Preta e Vila Nova. Saída do gramado dos jogadores do Guarani, sem dúvida nenhuma, sob vaias e muita reclamação, né, Léo Tonin? Exatamente, viu, Pio? Os jogadores saíram na vaia. Até eu esperava mais, né? Pelo que vaiaram, né? Talvez a cota de vaia no primeiro tempo foi realmente antes do término da partida. Talvez a torcida do Guarani já até muito sentida com o espetáculo. E até o Cabela comentou, o Mozart, né? Vai ser o próximo técnico do Guarani. Acredito que já esteja assistindo o jogo. Então tá assistindo essa performance e também a bronca da torcida. Alguns ingredientes a mais pra trabalhar um pouquinho, pra conseguir motivar um pouco a torcida, os jogadores de forma geral no restante da temporada. Deixa eu até trazer uma informação aqui publicada pelo Gustavo Biano, nosso companheiro Gustavo Biano da IPTV. E eu fui checar agora há pouco, um pouco mais cedo, houve um acidente na Via Anhanguera e ali nas proximidades de Louveira. E o Mozart ficou preso no congestionamento. Teve até interdição da Anhanguera, então a informação é de que não se sabe nem se o Mozart conseguiria chegar para acompanhar o Guarani. Se chegar, vai ser no final do jogo, lá para o meio do segundo tempo, por conta desse acidente aí que aconteceu, repito, na Via Anhanguera, e o Mozart acabou ficando parado ali nesse congestionamento. Ô, Carlão de Freitas, um destaque desse primeiro tempo que eu vou te falar. O novo treinador sequer chegar no brinco conseguiu. Tá feia a coisa, hein, Carlão? Tá feia. Muita pressão, a torcida impaciente, o time não corresponde. Defensivamente, o Guarani deixa muito a desejar. A gente tem todo um respeito pela carreira do Castão, um cara que construiu uma história muito bacana no futebol, de superação também.
mas vive um momento muito ruim, um final de carreira muito triste. No Vasco ele já não foi bem e aqui no Guarani está comprometendo, né? Hoje à tarde nós enumerávamos aí jogo contra o Brusque, contra o Novo Horizontino, contra o Londrina e mais um contra o Ituano. E o Ituano se aproveitou muito, né, dos espaços deixados entre meio campo e defesa. O contragolpe, o Rafael Elias foi um azogue, né, para a defesa bugrina. E a parte de criatividade, o Pio, já era esperado. Quando você não tem um meia, quando você não tem um cara que articula, você sofre demais, principalmente quando a equipe está fechada. E esta é a proposta do Ituano, né? Quando não tem a posse de bola, faz a famosa linha de 5, dificultando as ações para o Guarani. Vamos ver o que o Benhur vai fazer neste intervalo, quem sabe um milagre aí para o Guarani voltar com uma outra postura na etapa complementar. É o que vai precisar o Guarani, realmente, de um milagre, porque situação complicadíssima do Bugre. Situação também não tão fácil para a Ponte nesse momento, intervalo de jogo em Goiânia. Ponte Preta e Vila Nova empatando por 1-1. Intervalo de jogo no Mineirão, Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro virou para cima do Sport. Aliás, o primeiro gol do Cruzeiro foi um gol contra. E o segundo houve desvio na zaga, quer dizer, é lógico, merecido, porque o Cruzeiro em cima o tempo inteiro, mas está vencendo por 2-1 em duas falhas do sistema defensivo do Sport. Intervalo de jogo pela Libertadores da América também, lá na Arena em São Paulo, Corinthians e Boca vão empatando por 0-0 no primeiro tempo. Ruizinho. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, Galão de Freitas vai eleger, que difícil, o craque do jogo do primeiro tempo no Brinco de Ouro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Ituano. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E
a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola, Guarani e Ituano. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite, mais 28 minutinhos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Ituano. O Ituano vai vencendo pelo placar de 1-0, o Bugre chegou a marcar, mas a arbitragem acabou marcando a irregularidade no ataque. Lá em Goiânia, Ponte Preta e Vila Nova vão empatando pelo placar de 1-1. E agora Carlão de Freitas terá a difícil missão, ou nem tanto, de eleger o craque do jogo. Ô Carlão, difícil missão se obrigatoriamente nós tivéssemos que eleger alguém do Guarani. Mas como não existe essa obrigatoriedade, então não é tão difícil assim, né, Carlão? O Ituano fez uma boa partida dentro da sua proposta, defensivamente correu poucos riscos, né, a não ser na finalização do Júlio César. E o gol do Bruno José, mas que a defesa fez a linha ali de uma maneira acertada, por isso o gol foi invalidado. E quando foi para o contragolpe, foi fatal, né? Foi uma equipe fatalista. E o Rafael Elias, embora tenha perdido 2 oportunidades que um jogador criado pelo Palmeiras e um atacante de um time de Série B, 2 gols que não podem errar. Mas ele acabou errando, faz parte também, fez o gol, está sendo decisivo. Então até aqui, Rafael Elias, aliás, o personagem do jogo, positivo pelo gol e negativo pelas 2 oportunidades claríssimas que foram desperdiçadas. Sem dúvida nenhuma, o cara, o craque e o personagem, né? O cara que mais apareceu nesse primeiro tempo, Rafael Elias, para Carlão de Freitas, o craque da primeira etapa. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Ituano. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. É fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Central da Bola, Guarani e Ituano. Apresentação, Rafael Pio. É o Central da Bola que você acompanha aqui na CBN Campinas, 10h32. Agora o torcedor tá bravo demais aqui no YouTube. Não poderia ser diferente. Bugrinos e Ponte Pretanos estão na nossa transmissão, acompanhando o jogo do Guarani, acompanhando as informações do jogo da Ponte. E, rapaziada, sem dúvida nenhuma, tá muito brava. E agora, o Carlão de Freitas vai analisar o que foi a primeira etapa de até aqui do ano 1, Guarani 0. O comentário do jogo.
Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Ô Carlão, eu até falei aqui que tem bugrinos e ponte pretanos, porque realmente, e até gostoso de forma sadia, eles ficam se alfinetando aqui no nosso canal do YouTube. Então, Carlão, eu queria até que você iniciasse o comentário, porque assim, eu tô acompanhando o jogo da Ponte e sem dúvida nenhuma, é o pior jogo da Série B que eu vi até aqui. Quando eu falei de caneladas e mais caneladas, não é brincadeira, não. Gente, jogador pisando na bola e caindo sentado, tá uma coisa assim, medonha lá em Goiânia, o jogo entre Vila e Ponte. Tanto que o gol do Vila saiu de um pênalti e o gol da Ponte saiu de uma bobagem do Tony, foi sair jogando o Luca. O Luca, que é o único diferente, foi esperto. A gente vê uma Série B e futebol dos times de Campinas que nos leva a imaginar que não tem saída, né, Carlão? Eu até mudei minha opinião com relação ao Guarani depois do jogo com o Londrina, a maneira como o Guarani perdeu. Hoje o Guarani é um candidato, sim. E pelo que estamos vendo, é um candidatíssimo. Claro que tem todo um segundo tempo, tem aí a conversa no vestiário e de repente a postura pode mudar. Mas foi um primeiro tempo assustador, né, Pio? O Guarani começou com um volume, com uma intensidade, a torcida até participando, teve aquele lance do Júlio César que levantou a galera, mas o Ituano, dentro da sua proposta, defendendo, quando não tinha posse de bola, se fechava com uma linha de 5, o Rafael Marques, o volante, fazendo a recomposição, com um meio-campo bem povoado, e quando sai no contragolpe, sai com muita força, principalmente com o Rafael Elias, e tudo isso organizado pela qualidade do Gerson Magrão. Então o Ituano, dentro do que ele tinha proposto, né, nessa semana de trabalho, deu tudo certo, né? Porque ele enfrenta um Guarani completamente combalido, arrasado mentalmente e sem um jogador de criação. O Guarani não tem o Rodrigo Andrade, que se não tem a qualidade do Giovanni Augusto, mas é um cara que carrega, né? É um cara que consegue fazer a transição com essa qualidade, com toque de bola e às vezes finalizando em gol. E o Giovanni Augusto é o cara do improviso, mesmo também não estando numa temporada legal, mas é o cara diferente desse time do Guarani. O Guarani não tem nenhum dos dois, e isso complica demais no que tange a criação. Por isso que o Cabela perguntou se os dois flancos, né, o Júlio César e o Bruno José, seriam importantes, essenciais. Tanto é que as principais jogadas, as poucas jogadas, elas saíram com esses dois jogadores, o gol e o arremate do Júlio César. E agora não tem nenhum. Então é um Guarani que pode buscar o empate? Pode, mas vai sair com bola parada, pênalti, agora aquela coisa da criatividade, dificilmente vamos acompanhar nesta etapa complementar. O torcedor vai ter que ter muita paciência. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Direto e reto pro Brinco de Ouro para todo o segundo tempo, ele está chegando. Guarani e Ituano. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa com 20 segundos de bola rolando neste segundo tempo. 1-0, Ituano tá ganhando, já vem pro campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Vai trabalhando ali na chegada. O Mário Sérgio vai procurando alguém para fazer o arremesso no gol. Ele busca o espaço, joga na frente com o Magrão. Faz a tabela, recebe de volta. Zamida coloca no gramado, rola a bola pela intermediária. Antecipa o Silas, faz o corte, chega rasgando por baixo. Faz o corte ali. O Caio tá parado o jogo. A falta anotada para cima do Silas. O jogo tá parado, é falta para o Guarani. Meu caro aniversariante Léo Toni. Alguém mexeu nesse intervalo do jogo, Léo? Mexeu sim, equipe do Ituano, viu? Tem uma mudança no setor defensivo, viu, Cabela? Então vamos lá, então. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Ituano, saiu camisa número 2, o Pacheco, para a entrada do 13, Córdoba. Primeira mudança na equipe visitante.
Vem Guarani pro campo de ataque com o Persson ali pelo meio, já faz a abertura pela direita, bola curta demais, chega por baixo para fazer a roubada. O Mário Sérgio comete falta, o jogo tá parado, tem falta e cartão no jogo. Tem falta e cartão no jogo aí, meu caro Léo Toninho. Exatamente, o juizão, ele ali acena, né, levanta ali o cartão, o jogador do Guarani fica caído. Falta importante, a torcida vem junto na expectativa, ali o camisa 19 se prepara, na verdade se levanta, né, melhor dizendo, o jogador 19 não, 97, perdão, o Iago já se levanta, não sentiu, expectativa é importante, resultado que o Guarani precisa correr atrás no Brinco de Ouro, viu, Cabelo? É falta que favorece a equipe do Guarani. Ali pelo lado direito vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área esperando. O Guarani perde o jogo por 1-0. E o senhor vai para o seu lugar lá, senhor, por favor. Tá difícil aqui, meu Cabelo. Cuidado de não ficar atolado aí. É falta que favorece a equipe do Guarani. Ali pela direita vem bola para a grande área. Tem Silas na cobrança. Tem também Matheus Pereira por ali. A barragem com 3 homens. Silas na bola de perna canhota. Preparou, bateu rasteiro. Pegou o Guarani para fora a bola. A bola venenosa, rasteiro no campo pesado, molhado, quase o Pegorari pega pelo rabo, meu caro Léo Toninho. E a torcida vem junto, uma bola desviada, o goleirão fez uma grande defesa, canta esquerda em 2 momentos, foi pra cima, fez a defesa, escanteio Guarani, Iago pra bola. Iago na cobrança da escanteio, vem bola pra grande área, autorizado, levantado, segundo pau, sobe lá dentro da grande área pra fazer o quarto de cabeça, o Rafael Pereira, ela sobra lá pela direita, já despacha o no campo de ataque, engata uma quinta, olha o Córdoba, cai o jogador do Guarani, o Córdoba vem com ela, gira o corpo, toca no meio, Rafael Elias ajeitou de primeira, Magrão, fintou, ralou, preparou, bateu pra fora do gol! Jogadores do Guarani foram caindo, caiu Bruno José lá na esquerda, caiu aqui no meio o Castan. Quase o segundo gol da equipe do Ituano, Léo Toninho. São os vacilos, né, Cabela? Canto direito, na velocidade, descansado o jogador, conseguiu receber a bola ali no canto direito, cruzamento, facinho, era só colocar a bola pro fundo das redes. Pra sorte do Guarani, teve um desvio, teve o último momento, escanteio, canto esquerdo da equipe do Ituano. Teve mais uma oportunidade de fazer o segundo gol, a equipe do Ituano. O 4º escanteio do jogo, o 3º para o Ituano. Gerson Magrão tá na cobrança ali pela lado esquerdo e perto da canhota. Vem bola para a grande área, autoriza o árbitro. Preparou, levantou na área, passa por todo mundo. Ela vai sobrando com o Bruno José. Ele tenta engatar uma quinta, perde a bola, recupera o Caio. Já domina, pintou cruzamento na área. Inverte todas as jogadas, já vai chegando com o Gerson Magrão. Tá valendo nada, o jogo tá parado. A parada deu uma falta que favorece a equipe do Guarani. E já faz a cobrança. Tem pressa o Guarani. Tem pressa o Bugre. Perto do jogo 1-0. Ganha o Ituano. 4 minutos do segundo tempo. Ela pela esquerda que chega na bola. Bruno José mais uma vez faz o domínio. Aperta a canhota. Devolve com o Matheus Pereira. Recebe, já domina rapidamente. Fez o passe ali pelo Cigo. Central do gramado. Sai jogando com o Vilela. Ligação colocando o break. Sumidaço no jogo. Sopra pelo meio. Persson faz a finta. Escapa do primeiro. Passa no segundo. Tenta brigar pela bola ali pelo meio. Quem chega rasgando por baixo é Lucas Dias. Dá um bicão na bola. Joga pro campo de ataque. O Rafael Elias bota na frente e sai correndo atrás. Vem Castan por baixo para fazer o corte. Evita o escanteio, bota a bola para fora e arremesso manual que favorece a equipe do Ituano lá pela direita. Eu acho que o Castan vai sonhar com papagaio a noite inteira. Eu acho que o Leandro Castan essa noite ele vai ficar assim: lorô, dá o pé, lorô, dá o pé, lorô. E que é isso, Carlão? Que fumaça, né? E o papagaio tá confiante e sabendo também da situação do Castan, ele vai pra cima, não tem medo, não. Ó, outro que corre uma barbaridade, esse tal de Córdoba que entrou aí, deu uma falta. Tem falta em cima do Córdoba, é outro que corre demais da conta, tem cartão no jogo e a falta pra equipe do Ituano ali no biquinho da área, meu caro Lautoninho. Tem cartão amarelo, Cabelo, eu vou só checar aqui que foi muito longe, né? Lá foi dentro. Bruno José, acho, viu? Bruno José. Silas, então, Silas, portanto, volante do Guarani não estava pendurado, lembrando, agora é só o Ronaldo Alves que tá no banco de reservas, hein? Falta ali no canto direito, a equipe do Ituano não tem pressa, vence o jogo, mas como você disse, faltinhas, falta de atenção, numa dessas sai o segundo gol e aumenta o prejuízo. O Pacheco que estava dando trabalho pela direita, ele sentiu uma contusão, né, no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Ituano volta com o Córdoba, que corre 2 vezes mais que o Pacheco. E ofensivamente funciona mais, né? Defensivamente ele deixa alguma lacuna, mas ofensivamente é um cara propício para esse jogo do Ituano de contragolpe. É falta que favorece o Ituano, é lá pelo lado direito, vem bola para cambiar. 6 minutos deste segundo tempo, dá 1-0 pro Ituano. É falta, tem Caio na bola e tem também por ali o Mário Sérgio. Os dois estão na cobrança da falta. Vem bola para grande área, autoriza o árbitro. Todo mundo lá no meio da área, preparou, correu, levantou, desvio, bola para fora.
Último toque do jogador do Ituano, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil. ArcelorMittal. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque, sobe de cabeça Lucas Dias, ajeita com Córdoba lá pela direita, Bruno José encosta a marcação, o Córdoba despacha pro campo de ataque, pra ninguém, Carlão, a gente falava fora do ar aqui, você comentava, o Ituano já teve várias oportunidades pra matar o jogo, aliás, já pra estar goleando o Guarani, não aproveitou o que teve. No futebol tem aquela máxima, aquela frase que você sempre fala, né, quem não faz toma, e é verdade, ela se encaixa, o Ituano teve 3 oportunidades claríssimas, 2 na etapa inicial e agora no início com o Gerson Magrão e não conseguiu matar. O Guarani, mesmo com todas as dificuldades, ele vai atacar, ele vai com entusiasmo e uma hora acaba fazendo. Toca a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo, recebe lá pela esquerda o Castan, encosta o Rafael Papagaio pra cima dele, bota no campo de ataque, o Bruno José devolve ele pelo meio com o Vilela, já encontrou o Persson pelo círculo central do gramado, girou o corpo, encontrou aberto pela direita, o Iago recebe, ajeita, aperta a canhota, prepara o lançamento e prefere o passe, Silas ali pelo meio, organiza a jogada do Guarani, já bota lá pelo lado esquerdo, do outro lado com o Matheus Pereira, pintou cruzamento na área, deixaram o Iago pra subir com os grandalhões ali pelo meio, aí tá de brincadeira, hein, Leandro? Ele só tentou, né? Mas ele só viu a bola passando, o Guarani tem a posse de bola, continua no campo de ataque. Iago toca mais atrás, Lucas Ramon levanta na área, sobe a zaga do Ituano para fazer o corte, a bola tá viva ali no bico da grande área, o Ailon toca na bola, bota no campo de ataque, vem com uma... Opa! O Magrão tentava fazer o toque, o árbitro manda seguir o lance, o Magrão fica caído, o Silas acabou de tomar amarelo, se o árbitro for chamado alguma coisa ali, ó, ele voltou ali, tá parado o jogo ali, Léo Toninho, e o Silas acabou de tomar amarelo, hein? Mas deu a impressão que ele foi na bola, talvez tenha pegado ali o camisa número 10 de surpreso, tem ali na queda caído ali com o pé um pouco mais mole, pra mim foi sim na bola no jogador do Guarani, não foi falta, a juizão resolveu parar por precaução, viu? Cabela, só um detalhe, a equipe do Ituano tem uma série de dificuldades em segurar o placar quando joga fora de casa e quando acaba saindo na frente. Em 7 jogos fora de casa, 5 deles teve a vantagem no placar e acabou tomando gols no final da partida. Desses 5 jogos, né, tem aí 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Magrão já se levanta, departamento médico do Ituano entrou em campo, para atendimento do camisa 10 ali do Galo do Itu, tá tudo certo com ele, tá tudo ok, vai ter que deixar o gramado, o departamento médico entrou em campo, não tem pressa nenhuma, vai saindo, a bola já reposição, já sai jogando ali o Guarani no campo defensivo. Leandro Castan, que vai sonhar com o Papagaio, toca na bola ali pela direita mais uma vez com o Lucas Ramon, bota pelo meio com o Persson faz o domínio, encosta a marcação do Rafael Elias para cima dele, rola a bola atrás com o João Vitor, já faz a ligação com o Matheus Pereira lá pela esquerda, vem pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do gramado, devolve ali pelo meio com o João Vitor toca na bola, Castan com ela, Vilela recebe lá pela esquerda, parece que o Vilela tá fazendo o terceiro zagueiro ali para soltar os alas, o Carlão fala daqui a pouquinho, vem pro campo de ataque mais uma vez, João Vitor com ela, domina o Guarani que vem pro campo de ataque, vai atrapalhando a bola, faz o domínio, bota na frente, o lançamento é pro Persson, recebe no peito, dominou bonito, colocou no gramado, abriu pela direita, Lucas Ramon com ela, devolve no Persson, bico da grande área, preparou o cruzamento na área, pegou a área e foi lá em cima para botar ordem na casa e já faz ligação direta no campo de ataque lá com o Papagaio, quem corre pra cima dele agora é o Pereira, domina a bola, quando ele domina o auxiliar levanta, impedimento marcado no ataque da equipe do Ituano, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, passamos de 10 minutos de bola rolando, segundo tempo do jogo, 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó, Guarani 0 para o Guarani, Ituano 1 pro Ituano, Rafael Elias a 29 do primeiro tempo, central da bola, Rafael Pio. Lá em Goiânia, no Oba, Hélio dos Anjos está pedindo para ser expulso. Reclama muito. Só dá Vila Nova no segundo tempo. 1-1 em Goiânia. Pela Série B do Brasileiro, no Mineirão, o Cruzeiro vai vencendo por 2-1. E na Libertadores, segue 0-0 Corinthians e Boca. Carlão de Freitas, eu dei uma olhada no posicionamento do Guarani, achei que tá o Guarani posicionado com 3 zagueiros, mas agora para se defender já muda.
A famosa saída de 3, né? Os dois zagueiros abrem e vem normalmente o meio-campista, né? No caso ali o Leandro Vilela, para sair. Mesmo assim não tem a qualidade, né? O Guarani não tem a qualidade. A última jogada aqui foi bizonha do Iago. O gol pode sair? Claro que pode. Mas pode ver, o Guarani usa e abusa das bolas aéreas, procurando o Lucão do Break, até agora está consagrando o Pegorário, porque por dentro, na parte de criatividade, na parte de inspiração, o Guarani tem pouquíssimo brilho. Olha o Guarani da recuperação de bola, bota no campo de ataque, o Lucão do Break não consegue domínio, que chega por baixo, o Bernardo recupera, rola ali pelo meio, o Rafael Pereira devolve o Bernardo, já toca no Magrão que está de volta em campo, ele carrega ali pelo círculo central do gramado, escorregou, levantou, recua a bola para começar de novo com o Kaique, o camisa número 8 da equipe do Ituano, já bota com o Caio faz o domínio, faz a abertura pro Córdoba, pegou contra pé do Córdoba, bola para fora, revista manual para a equipe do Guarani, 11:50 deste segundo tempo, o Marcelo Ituano está ganhando, não interessa nem um pouquinho pro Guarani esse resultado, hein, não interessa pro Guarani nem um pouquinho esse resultado, tem que virar o jogo, o Grão tem que ir pra cima, aumenta o volume, torcedor do Guarani vem comigo, bota a bola no campo de ataque, o Iago recebe, domina, pipocou, perdeu uma bola, recupera o Ituano, já bota velocidade, vem pro campo de ataque, vem carregando o Kaique ali pelo lado esquerdo, puxou pelo meio, de frente pro gol, Rafael Bailias ficou, dominou, bateu pra fora! Fica pedindo desvio, último toque ali, a bola pra fora, tiro de meta, Léo Toninho. E mais uma vez uma escapada, né? Canto esquerdo ali, o camisa 8, o Kaique foi levando, colocou pra dentro, teve ainda tempo de dominar e bater logo ali o camisa número 9. Pediram claro ali um escanteio, pelo menos eu não vi, a arbitragem também não. Tiro de meta anotado. O Kozlinski para fazer o tiro de batida, tiro de meta, adianta a marcação a equipe do Ituano, vai todo mundo ali para intermediário, o Kozlinski fica olhando alguém para tocar a bola, corre para a bola, dá um bicão, ele se livra da bola, na verdade joga para o campo de ataque, vem Lucão do Break pelo meio, quem sobe junto com ele é o Bernardo, escora de cabeça, devolve o Ituano no campo de ataque com o Ailon rola ali pelo meio, jogou errado, Lucas Ramon agradece, mas devolve o presente, o Córdoba já faz, agradece o presente, brigadão aí, hein, Lucas Ramon, domina Córdoba, a bola tá lá pela direita com o Ailon recua no campo defensivo, começa de novo lá atrás com o zagueirão que é o Lucas Dias, bota no ataque, bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, tem pressa na devolução, Guarani já vem pro campo de ataque, na cobrança rápida do arremesso, Bruno José faz o domínio, abre lá pela esquerda com o Lucão do Break, devolve na meia, atrapalha a Silas, tem marcação em cima, não tem ninguém pra gritar aí ladrão, não tem ninguém pra gritar ladrão, o Gerson Magrão bateu a carteira, toca no Córdoba, faz a finta, vai programado, é falta em cima do Córdoba, tá caído, camisa 13 da equipe do Ituano, lá pela direita, Léo Toninho. Ganha bons segundos ali o camisa número 13, mas como você falou, o Silas não só recebeu um pouco ali na fogueira, como a torcida gritou, mas aí não tem como, o jogador acabou não ouvindo, perdeu ali o embalo da jogada e acabou sendo desarmado. 13 minutos e 50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Sai tocando o Guarani lá pela esquerda com o Matheus Pereira, o Córdoba aperta a marcação, Matheus faz a finta bonita, escapa bem do lance, ele carrega a bola pro campo de ataque, botou com o Perso pela meia esquerda, Lucão do Break faz a tabela, devolve a bola lá pela esquerda, pra chegar do Bruno José, antes dele quem chega por baixo pra fazer o corte e bota pra fora, era o Rafael Pereira, fez o desvio, ainda a bola tocou no Bruno José, foi pra fora, arremesso manual, quando o Ituano mexe duas vezes. 14 minutos e meio deste segundo tempo, tá 1-0 pra equipe do Ituano, resultado não interessa pro Guarani, que continua com esse resultado lá na rabeira da competição, lá embaixo na zona de rebaixamento, precisa da vitória. E o detalhe que em casa, não é? O Guarani tem duas vitórias no campeonato, uma em casa contra o Criciúma e uma fora contra a equipe do Novo Horizontino. Ou seja, tem que vencer em casa, tem que fazer a lição de casa. E se fizer a lição de casa, 3 pontinhos vai ajudar demais. E a gente falou do programa durante a semana passada, essa semana, ainda está em tempo de uma vitória tirar o time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada talvez não tenha mais essa oportunidade. Já tem mais de 3 pontos de diferença ali para o último, aliás, para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ainda tem oportunidade, mas em casa não faz o dever de casa, então não tem condições, né? Torcedor pega no pé, torcedor briga, não é à toa. O time não consegue jogar, não consegue tocar uma bola. Vem Ituano pro campo de ataque, lançamento foi feito bem por baixo ali, o corte é feito, Lucas Ramon, vem o Iago, faz a proteção, recebe falta, o jogo tá parado. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Olha o Guarani, vem no ataque, Lucas Ramon pintou levantamento na área, sobe lá dentro a zaga para fazer o corte. Ela volta com o Mário Sérgio, ajeita na perna da canhota, tem o Lucas Ramon na prestação, ele dá um tapa na bola pro Ailon, no meio do caminho ali não é o Ailon que chega na bola para fora, arremesso manual pro Ituano. Vai lá, Léo Toninho. Opa, duas mudanças pelos lados ali do Ituano, saiu camisa número 10, o Gerson Magrão, deixou o gramado 10, Gerson Magrão para a entrada do 18, Lucas Siqueira, saiu também o 11, o Ailon, 11 o Ailon deixou o gramado para o experiente, camisa 22, Neto Berola. Muito bem, Neto Berola tá em campo. Neto Berola que protagonizou ano passado na Série B uma cena, lamentável, né? Tentou agredir o árbitro, uma confusão danada, mas continua em campo Neto Berola, que é outro que corre uma barbaridade, Carlão de Freitas. Mais um para postar corrida aí e deixar o Castão maluco. É a principal jogada do Ituano, né? Agora ele perde um pouco em criatividade, ele abre mão do Gerson Magrão, que fez uma boa partida, mas cansou, coloca o Lucas Siqueira, jogador que estava no Remo, né? Para cuidar ali da parte defensiva. Em contrapartida, ele tira o Ailon, que não tem a mesma velocidade do Neto Berola, muito menos a experiência. Então continua ali a fumaça, né? Só que o Ituano um pouco mais recuado, porque ele perde o talento do Gerson Magrão. Toca na bola mais uma vez, a zaga do Guarani fez o corte, ela sobra pelo lado esquerdo, Neto Berola de calcanhar, tocou, chegou Mário Sérgio na área, batida! Chega João Vitor para fazer o corte e botou para fora em arremesso, aliás, em escanteio, que favorece a equipe do Ituano. Guarani mexeu também, né, Léo Toninho? Duas mudanças, Cabela. Daqui a pouquinho você confirma, tem escanteio que favorece a equipe do Ituano. É o quinto escanteio do jogo, quarto para a equipe do Ituano, é pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali pro levantamento, que vem para dentro da grande área, o Caio. Tá lá o Caio, ajeitou na perna direita para fazer o cruzamento, tá todo mundo na área. 17:50 deste segundo tempo, o Caio na bola, na perna direita, levantamento, a bola tá viva na grande área, passa por todo mundo, sobra lá pelo lado esquerdo, sai jogando rapidamente a equipe do Guarani, tentando buscar o campo de ataque. Agora sim, substituição no Bugrão. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou duas vezes, saiu 96 amarelado Silas para a entrada do meia dúzia Vitinho e saiu 17 Bruno José para a entrada do 71 Maxwell. Muito bem, Vitinho e Maxwell em campo na equipe do Guarani. Daqui a pouco o Carlão fala, hein? Daqui a pouco o Carlão fala, porque mexeu aí duas vezes o técnico Benhur Moreira. Tem dois jogadores em campo, tão fresquinhos em campo ali, que sem certo vai ajudar o Guarani, porque tá perdendo o jogo 1-0. Dá pra falar já, Carlão. Vamos lá, então. Neto Berola, o Ituano mexeu também o Guarani, você pode botar tudo na conta aí. Do Ituano a gente já falou um pouquinho, né, da velocidade do Neto Berola. Agora no Guarani uma mudança interessante, ele abre mão do Silas, que é o famoso volante brucutu, volante, né, estava carregado com o cartão, e coloca o Vitinho. Agora cabe o Vitinho também desabrochar, que é um jogador de criatividade. Fazer o quê? Desabrochar. É um jogador leve, é um jogador que tem o improviso, só que até agora não apareceu, né? Não disse a que veio, não disse o porquê foi contratado, mas quem sabe hoje possa ser a noite, né? E no lugar do Bruno José entra o Maxwell, zerado, né? Um jogador fresco. Então entra sai o Bruno José cansado, brigou uma barbaridade para a entrada do Maxwell. Minha esperança tá no Vitinho, vamos ver se ele vai corresponder. É falta que favorece o Ituano ali pela minha esquerda, tem Caio na bola, tem também ali de perto da canhota para fazer a batida o Lucas Dias. Toma a distância, corre para a bola perto da canhota, levantamento lá na área, desvio de cabeça, tá vivo ali pelo meio, vai pintar o segundo gol, chega Kozlinski! Faz a defesa, o goleiro da equipe do Guarani, bota a ordem na casa do Bugrão, Léo Toninho. Jogada ensaiada, canto esquerdo, a cobrança de falta, lá pro segundo pau, a desviada e jogou pro canto oposto. Sorte que acabou ali se perdendo ali no cabeceio o jogador do Ituano e o Kozlinski atento. Recebeu vaias porque não jogou rápido, mas salvou ali o que seria o segundo gol. Olha o Ituano, a batida, sobra de bola, pega Kozlinski, defesaça do goleiro do Guarani. Duas defesas seguidas da batida, queima-roupa ali do Rafael Elias. Salva o Guarani do segundo gol, Kozlinski, defesaça do goleiro do Bugridel. Olha, se naquele outro lance recebeu algumas vaias pela velocidade, agora muitos aplausos, muitos até elogios, né? Duas grandes defesas dentro da grande área depois do cruzamento, camisa número 9. Tentou uma, duas, goleirão do Guarani fez grandes defesas, salvou o Bugre. Meu Deus do céu, o Guarani tá escapando
de tomar uma sacola aqui hoje, histórica, meu caro Carlão de Freitas. Não, só o Rafael Elias, ele desperdiçou 4 oportunidades claríssimas de gol. E eu continuo com aquela esperança. O Ituano não mata o jogo e dá força para o Guarani. Mesmo o Guarani muito mal, muito aquém, mas de repente pode aí acontecer algum lance fortuito para empatar o jogo. Agora, o Castan, mais uma vez, né? Ficou ali olhando as estrelas. Sim, quero sobrevoando aqui. Será? Ele ficou parado, o Rafael Elias finalizou 2 vezes e o Castan ali olhando. Realmente passa por um momento muito ruim nesta reta final de carreira. Girando o tempo em placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 21 minutos e meio de bola rolando. 21 e meio. Segundo tempo. Sai jogando errado o Guarani. Neto Berola fica com a bola dominada. Carrega, faz a finta, puxa pelo meio. Vem na diagonal, chega por baixo. Castan para fazer o quarto. Conferindo 21 e 40. Segundo tempo de jogo. 15ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ituano 1. Rafael Elias, o papagaio, marcou no primeiro tempo. Pio, central da bola. No Oba, em Goiânia, 21 do segundo tempo, Ponte e Vila Nova vão empatando pelo placar de 1-1. No Mineirão, o Cruzeiro segue vencendo o Sport por 2-1 e na Arena Corinthians pela Libertadores, Timão e Boca 0-0. YouTube da CBN Campinas bombando, Jean Davidson, De Noite, Marielle Cristiane e o Vitor Silva, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Futebol Globo CBN. Estamos exatamente neste momento, na metade do segundo tempo. O Guarani está perdendo o jogo por 1-0. O Guarani vai somando mais uma derrota nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ficando uma situação delicada nesta reta final do primeiro turno, porque depois dessa, Carlão, só vão faltar 4 jogos. E desses 4 jogos, 2, nada mais, nada menos, com Bahia e Cruzeiro. É aqui no Brinco, mas tem Bahia e Cruzeiro pela frente. Era o que nós falávamos até em off, né? Antes de começar a jornada, a importância do resultado positivo hoje diante do Ituano. Pode acontecer, é claro que pode, mas se não acontecer, que é o que está aparecendo, a tabela é meio ingrata. E pega o CRB lá nas Alagoas, na próxima rodada. Pega o CRB lá, pega Bahia e Cruzeiro ainda aqui no Brinco. Complicadíssima essa reta final do primeiro turno. Você quer saber, Cabelo? O torcedor já está bronqueado com o Leandro Castan. Ele vai querer me matar ouvindo esse comentário, mas pela circunstância do jogo, até o empate está de bom tamanho. Pelo que o Ituano apresentou e pelo que o Guarani está apresentando. Sem dúvida. Olha lá o Leandro Castan, toca na bola, rola a bola com o Matheus Pereira lá. Oi, diga aí. Só um detalhe com relação ao cenário da torcida, agora que eu acabei ouvindo alguns batuques, mas até então, ou são vaias dos torcedores do Guarani, ou só a torcida do Ituano canta aqui no Brinco. Vem mais uma vez Guarani pro campo de ataque, faz a finta, Lucas Ramon se joga no gramado, pede falta, o ápice não foi nada, segue o jogo, sobra de bola com o Lucas Siqueira, ele tenta dar um tapa na bola, chega o Guarani na marcação, na recuperação, Vilela fica com ela, toca ali pelo meio com o Vitinho recua com o Castan lá no campo defensivo, vem caminhando com velocidade, vem pro campo de ataque, lado esquerdo, Matheus Pereira recebeu a bola, ajeitou na perna da canhota, puxou pela meia, brecou, olhou, levantou a cabeça, Vitinho se apresentou, ele toca atrás da tabela com o Matheus Pereira, devolve mais uma vez o Vitinho, ajeita na perna direita, tenta o lançamento, bateu em cima do Rafael Elias, sobra de bola com o João Vitor, o Guarani vem pro campo de ataque, tá todo mundo, o time do Ituano tá todo encolhido, o Guarani tá todo no campo de ataque, vem com o Lucão, rolou com o Vitinho na frente da área, devolveu no Lucão, ajeitou perto da direita, ligou lá na ponta da canhota, Matheus Pereira carregou, linha de fundo, preparou o cruzamento, Córdoba faz o desvio, a bola tá viva, subiu, desceu na área, zagueiro corta, volta mais uma vez, Lucas Dias de cabeça, Córdoba tendo o toque, o Guarani briga pela bola, chega Córdoba por baixo para fazer o corte, só faz a proteção, a bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Ituano no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O Mário Sérgio tá trocando calção fora do campo, é isso, Léo Toninho? Exatamente, mas foi até de um puxão ali do Lucas Ramon, né? Nessa saída de bola aqui no canto direito, né? De ataque do Guarani. Acabou perdendo a bola num lance bizonho. Puxou o calção do jogador que chegou a rasgar. E o jogador levantou. Falou, professor, não tem cartão, não. Sem cartão, a falta, claro, foi anotada, mas já trocou ali o instrumento. O é velho, o material não é bom pra rasgar o calção desse jeito aí, Carlão. Porque, pelo amor de Deus, hein? O calção que eu tenho em casa que já tá usado é velho, não rasga desse jeito não, viu?
Tá louco, que é isso? Já imaginou se tá andando na rua, rasga a calça? Se bem que pra dormir, assim, aquele pijama, um carçãozinho rasgado, velho, é bom, né? Não? Também, mas esse daí não pode ser assim. Esse é material de trabalho. Toca a bola, a equipe do Guarani, vem com o Persson ali pelo meio, rola do lado, com Vilela, devolve na lado esquerdo, se apresenta no campo de ataque, Matheus Pereira, torcida impaciente, o Guarani em busca do empate, Vitinho com ela, faz o domínio, levanta a cabeça, gira o corpo, tem marcação pra cima dele, na roubada de bola, brigando por ela, o Kaique, a bola espirrada, Matheus Pereira devolve o Guarani, campo de ataque, lado esquerdo, carrega, vem pelo meio, chegou, brigou pela bola, chega a zaga para dar um bico nela. Brigava o Maxwell lá pelo lado esquerdo, quando veio pelo meio, o Rafael Pereira falou, aqui não, meu amigo. Deu um bicão na bola, hein, Leotoninho? Ah, fez de qualquer jeito, né, Cabela? Aqui do fundo, cara, imagina esse lance. O Guarani acaba não tendo tanta tranquilidade aqui na posse de bola não, viu, Cabela? Quando quiser, tem mudança pelo lado do Ituano. Muito bem, tem outra mudança, substituição então no jogo, vamos lá. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança. Saiu camisa 7 o Caio. 7 Caio deixou gramado. Entrou o 17 Jimenez. 17 o quê? Jimenez, portanto, em campo, na equipe do Ituano. Vem Guarani para o campo de ataque ali. O Maxwell trabalhou, recuou no círculo central do campo. O Perso, o torcedor tá impaciente, hein? Torcedor tá impaciente. 1-0 vai ganhando o Ituano. O Guarani vai se mantendo na zona de rebaixamento com esse resultado horrível dentro de casa. Maxwell recebeu pela meia esquerda, faz o domínio, toca pelo meio, jogou no contrapé do Perso, conserta, faz a abertura pela direita, bola para fora. Perna pesada, cabeça já não pensa mais. Cansa dobrado o jogador que joga com essa cabeça com essa perna pesada e essa cabeça fervilhando, o torcedor pegando no pé. Tudo é um conjunto pra gente ver isso em campo, né, Carlão? E um passe fácil, né? E de um jogador que tá lutando, que está brigando, que antes de começar o jogo é o único que tem essa capacidade, né? Um pouquinho, né? Com um passe diferenciado que é o Eduardo Persson, mas esse conjunto que você disse, Cabela, perfeito. Psicologicamente o Guarani tá arrebentado. Pois é, se o Mozart chegou nesse momento aqui no brinco, ele estava atrasado, pegou congestionamento na Anhanguera, não conseguiu chegar e tudo mais. Se ele chegou para o segundo tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro, ele vai pensar um pouco bem, caramba, onde eu fui amarrar meu burro, hein? Ele veio para assinar, né? Oi? Se ele veio para assinar, né? Assinar o contrato hoje, não sei não, hein? Mas ele não vai voltar atrás, né? Não deve voltar atrás, mas olha... Rapaz, é pra deixar até a careca do Mozart arrepiada, hein? Que coisa. Tiro de meta que favorece a equipe do Ituano, 28 minutos e meio deste segundo tempo, tá 1-0, o Ituano tá ganhando o jogo. Rafael Pio, central da bola. A galera tá interagindo aí através do nosso YouTube, Léo Pio. Galera tá interagindo e tá interagindo bastante, viu, Cabela? A Márcia tá aqui torcendo pro Ituano, ela tá lá em Itu, acompanhando a nossa transmissão. O Marcetil tá dizendo o seguinte, tem que colocar semente de girassol no gramado, porque senão o papagaio vai continuar deitando e rolando pra cima do castanho. Tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque, lançamento feito, quem sobe de cabeça o Matheus Pereira, bota pra fora em manual, que favorece a equipe do Ituano. Mexeu de novo o Ituano, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou na equipe do Ituano. Saiu 9 Rafael Elias e entra o camisa 21 Krigor. Krigor, melhor dizendo. Krigor, camisa 21, tá em campo na equipe do Ituano. E tem falta o Guarani ali pela intermediária. Tem falta que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo, quem se ajeita lá para fazer a cobrança com carinho é o Vitinho. Carlão tá postando sem Vitinho. Carlão tá postando as fichas no Vitinho, hein? Vai lá, Vitinho. Chuteira bonita, colorida. Perto da direita, levantamento na grande área. Sobe a zaga de Ituano para fazer o corte. Ela sobra ali pelo meio. O Iago vem pela briga, vem brigar pela bola. Fica com ela, domina. O árbitro para e pega a falta. A falta do Iago na saída de bola da equipe do Ituano. É falta que favorece a equipe de Itu. Toque CBN marcando. Nós vamos girando tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
30 minutos passados, 30 passados deste segundo tempo, 15ª rodada, é o Brasileirão da Série B aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Ituano. Rafael Elias, o papagaio marcou a 29 da primeira etapa, 1 pro Ituano, central da bola, viu? Vila Nova e Ponte seguem empatando por 1-1 lá no Oba, em Goiânia, 30 minutos da segunda etapa. Empate também na Arena Corinthians. Jogo ruim também, viu, Cabela, pela Libertadores. Corinthians e Boca 0-0. Se Corinthians e Boca tá ruim, Ponte Preta e Vila Nova tá horrível. A gente pegou melhorzinho o jogo aqui pra gente acompanhar, Carlão. Tá mais, pelo menos tá corrido o jogo. Vamos esquecer assim a parte técnica e até o momento complicado que vive o Guarani. Mas o jogo em si é um jogo pelo menos movimentado, né, Cabelo? O Ituano teve muitas oportunidades, o Guarani na base das dificuldades, mas vai tentando equilibrar. Mas é um jogo pelo menos com emoção, né? Pois é. Muita emoção, torcedor do Guarani que eu diga. 31 minutos Público. E 40. Oi. Falando em torcedor, tem o público e renda. Vamos lá então, público e renda. Boa, público total, 1.665. Público total, para uma renda bruta de R$18.770. Tem arremesso manual para a equipe do Ituano, lá pela direita o Córdoba faz a cobrança, joga e desce uma grande área ali pro Krigor. Sobe a zaga do Guarani, faz o corte, a bola vai para fora, o último toque do Krigor. Arremesso manual pro Bugrão, campo defensivo lá pela esquerda. 32 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Ituano tá ganhando. Arremesso manual cobrado ali pelo Persson, recebe, domina, aperta a marcação, a equipe do Ituano. Briga pela bola, fica com ela, pintou levantamento a grande área. Aí saindo a bola em tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 32-20, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Toca a bola a equipe do Guarani, ele sai de bola pelo intermediário defensivo com Vilela. Bota no campo de ataque, fez a tabelinha ali com Maxwell, Lucão. Maxwell recebe de volta a bola. Lado esquerdo, deu uma pedalada, a marcação encostou, carregou ali de fundo, brecou, girou o corpo, vai pra cima dele. Ali pelo lado direito, quem chegava era o Kaique. Toca na bola, jogou apertado, bola pra fora. Quando ele devolveu, jogou direto pra fora. Bola, arremesso manual pra equipe do Ituano. Situação em Léo Toninho, meu Deus do céu. Jogou pra ninguém, né, Cabela? Faltou um pouco de cabeça, né, pro jogador do Guarani. Já recebeu vaias da torcida mais uma vez, não só ele, mas também o Eduardo Persson, né, que foi uma aposta do treinador, mas depois daquela bola mal tocada, acabou recebendo vaias também da torcida, viu, Cabela? Pois é, vai mexer de novo o Guarani, o Léo vai conferindo lá a substituição, daqui a pouco ele confirma pra nós. Você ouve a vaia, né? Ouve a vaia ao fundo aí, torcedor do Guarani. Já nessa reta final de jogo, vaiando os jogadores que estão em campo. Derrota para a equipe do... Aliás, mais uma derrota. Aqui mais um resultado ruim aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá então, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas no Guarani e duas últimas. Também vaiado, camisa 19. Ali o Lucas Ramon deixou gramado, entrou o 13, o Diogo Matheus. E quem dessa vez não saiu vaiado agora foi o camisa 8, Persson, né? Eduardo Persson. E entrou o 23, Índio. Tá aí, portanto, Índio em campo. Deixando o gramado ali o Lucas Ramon, foi embora. E também o Persson, Eduardo Persson também foi embora da equipe do Guarani. Carlão já fala daqui a pouquinho. Tem uma falta, o jogo tá parado, é falta no campo defensivo para a equipe do Ituano. 34 minutos e meio deste segundo tempo. 1-0, Ituano tá ganhando. Chega ali Rafael Pereira, despacha a bola pro campo de ataque. O lançamento é feito na ponta canhota. Passa por todo mundo, vai direto para fora. Carlão, é o último respiro do Guarani. Índio e Diogo Matheus em campo. Ele abre mão do Lucas Ramon. Aliás, eu não sei porque o Diogo Matheus perdeu a condição de titular. Não sei se não está treinando bem, mas ainda acho o Diogo Matheus mais jogador. Tem a bola parada, pode ser uma esperança, né? E o Índio para organizar um pouquinho mais a saída. O Eduardo Persson se abateu demais depois daquele passe errado. O Índio canhoto ali, tem a bola aérea também e vai tentar organizar essa saída para ver se o Guarani com o passe consegue chegar.
Recupera a bola a equipe do Ituano ali pelo lado esquerdo com o Lucas Siqueira. Já bota no campo, ataque, ligação com o Neto Berola. Chega por baixo para fazer o corte. O João Vitor dá o bico da bola, bota para fora do campo. Arremesso manual que favorece a equipe do Ituano. Não deu para o Guarani. Deu para o Guarani. O arremesso manual para a equipe do Bugre. Vai chegando ali o Diogo Matheus para fazer a cobrança. O árbitro manda voltar um pouquinho atrás. Ele volta 2 passos ali. Tá tudo certo agora para fazer a cobrança. Ele joga lá no campo defensivo com o João Vitor. Rola a bola com o Castanho na grande área bugrina. Ele ajeita na perna da canhota. Bota lá pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Encosta a marcação do Córdoba para cima dele. O Matheus Pereira tenta o passe. O Índio chega. O árbitro dá arremesso manual. É pro Guarani. A bola acabou saindo. O manual é pro Guarani. 35-50. Vai ficando desesperador pro Guarani. Essa é a reta final de jogo. 1-0. O Ituano tá ganhando. O Ituano vai se distanciando da zona de rebaixamento. Daqui a pouquinho o Pio fala. Com esse resultado, o Ituano distancia da zona de rebaixamento. Vai deixando o pepino pro Guarani. Daqui a pouquinho o Pio fala. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Central da bola, Rafael Pio. É isso mesmo. O Ituano vai dando uma distanciada na zona de rebaixamento com essa vitória, não é? Vai chegando à 13ª colocação, Cabela, com 17 pontos ganhos. Atrás dele, Novo Horizontino também com 17, Chapecoense e CSA com 15. Aí vem a zona do rebaixamento. Náutico 14, Ponte 14, Guarani 13 e Vila Nova Lanterna ainda com 12 pontos ganhos. 36-50 deste segundo tempo. Diogo Matheus recebe pela direita, livre de marcação, já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, vem carregando o Bugrão pro ataque, ele atravessa a linha de do campo, o Iago fica parado, corre Iago, vai Iago, quando ele abre para receber a bola, toca, chega o zagueiro para fazer o quarto, ele Mário Sérgio, Diogo Matheus briga pela bola, na roubada ele vem pelo meio, mas fez o passe, adiantou demais, a bola chega rasgando tudo, ali no meio. O jogador que chega ali, o Jimenez, dá um tapa na bola, briga por ela, bota para fora, arremesso manual pro Guarani. 1-0 vai ganhando o Ituano, 37-20, 37-20, segundo tempo de jogo. Amanhã, 11h30 da manhã, tem a primeira edição do CBN Esportes, com toda a repercussão dos jogos de Guarani e Ponte Preta nessa noite de terça-feira. E claro, Libertadores da América, Sul-Americana, essa semana tá recheado de futebol para você acompanhar todos os detalhes e informações às 11h30 da manhã na primeira edição e às 4 da tarde na segunda edição do CBN Esportes, sempre com a gente, eu, Carlão, tem Pio, tem Júlio Nascimento, toda a equipe de esportes da CBN Campinas, que é primeiro lugar do Ibope. Falta jogo parado que favorece a equipe do Guarani, Léo. Exatamente, falta anotada ali pelo canto esquerdo. Quem sabe, bola parada ali, o Vitinho se prepara para a cobrança. Camisa 17, Jimenez, melhor dizendo, recebeu o amarelo. Tem falta, o Pio chamou, fala, daqui a pouquinho tem falta pro Guarani, vem Vitinho na bola, de perto da direita, pintou, levantamento na área, sobe a zaga do Ituano para fazer o corte, Diogo Matheus de cabeça, volta a bola ali pelo meio, chega a zaga do Ituano, faz o corte, dá um bico na bola, tira o perigo, vai sobrando lá com o Córdoba, deu um bicão na bola, botou na frente para sair correndo atrás, deu certo ali pelo meio o Krigor, chega na bola dividido com o Matheus Pereira, mas o árbitro para, pega o impedimento, não, uma falta, já cobrada rapidamente, pois não, Pio? Não, só um detalhe, né? A internet é tão legal porque tem gente de todo canto acompanhando. E quando o Léo trouxe o público, aí o pessoal se manifestou aqui. O Patrick Frazão dizendo o seguinte: campeonato do meu bairro tá dando mais gente. O Pedro Miguel tá dizendo, caramba, 1000 torcedores. E aí o pessoal tá dizendo aqui, o Vitor Chaves, por exemplo, Série B, o mal dela é esse. Olha, o Guarani sobrou com o Iago pela direita, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Ituano. O Maxwell dominou, girou, bateu na bola de qualquer jeito, chega por baixo para fazer o quarto, Lucas Siqueira. Tava lá no meio da área, briga por ela o Maxwell, a bola não saiu não. Maxwell devolve a bola para a área, o Siqueira de cabeça faz o quarto mais uma vez, briga pela bola, a equipe do Guarani na saída de bola do Ituano, é falta. Jimenez comete outra falta ali pelo meio, Léo Toninho. E recebe uma chamada ali do 4 do Bernardo. Não gostou nada ali da falta, uma bobeada da zaga do Ituano pra sorte do Guarani. Quem sabe, hein, Cabela? Mais uma vez, Vitinho se prepara pra cobrança. Tá lá o Diogo Matheus na cobrança da falta. O Carlão cantou a bola. Diogo Matheus pra bola parada, tá lá na bola, vai fazer a cobrança. Tá longe, né? Tá bem longe, né? Vai fazer o levantamento. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, 39 minutos e 40. Quem sabe agora, torcedor do Guarani. Aumenta o volume do somzão da CBN. Vem comigo. Falta
falta cobrada, levantamento na grande área, subiu o zagueiro pra fora. Escanteio que favorece o Bugrão, é lá pelo lado esquerdo, Léo Toninho. E foi uma jogada ensaiada e cantada ali pelo Castan. Joga lá que eu vou me antecipar. Não foi pra ele, mas foi pro seu parceiro, João Vitor. Teve um toque, escanteio, canto esquerdo, desce o Guarani. Vitinho na bola, perna direita, bateu fechadinho, sobe a zaga do Ituano, ela volta com o Vitinho lá pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento mais uma vez na área, sobe a zaga do Ituano mais uma vez para fazer o corte, brinca Diogo Matheus, toca na bola, o Índio recebe lado direito, dominou, devolveu atrás com o Diogo Matheus, encarou, fez a finta, botou na linha de fundo, vai pintar cruzamento na área, lá na segunda trave de cabeça, para fora do gol, Lucão do break. Sobe demais a bola, liga de fundo, só tiro de meta para a equipe do Ituano, Léo Toninho. Subiu ali dentro da grande área com camisa 21, né, do Ituano, Krigor. Conseguiu colocar ainda a cabeça na bola o jogador do Guarani, mas foi aquele totozinho sem muita direção. Agora um pouco de cera, Pegorari sem pressa alguma se prepara para a cobrança do tiro de meta. O Pegorari chamou na chincha ali o Jimenez, viu? Mas falou um monte pro Jimenez, todo mundo não deixa pra lá e tá falando, hein? Tá batendo boca o Jimenez lá ainda, meu Deus do céu. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro, 15ª rodada, reta final de jogo, placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Ituano 1 pro Ituano, Pio. 40 da segunda etapa no Oba, o Vila Nova tenta. Por enquanto, Ponte e Vila vão empatando por 1-1. A Ponte deu um chute em todo o segundo tempo. Lucão tenta uma jogada de chaleira ali no campo defensivo, perde a bola, Ituano vem pra cima, mais uma vez com o Jimenez lá pela direita, tenta evitar a saída, não consegue, bola pra fora, reversamos não pro Guarani, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vem Diogo Matheus com ela, toca a bola no campo de ataque com o Iago. Ele protegeu, foi programado, pede falta, o árbitro para e anota, é falta que favorece a equipe do Guarani pela direita. Quem sabe mais uma bola levantada. Tem gente que vai dormir com dor de cabeça essa noite. A zaga do Ituano tá subindo para cortar tudo lá dentro. Quem sabe agora, Léo Toninho? E nas esticadas, né, do Diogo Matheus, acabou participando ali o Iago, né, o camisa de número 97. Falta anotada, canto direito. Ele, camisa 13, Diogo Matheus se prepara para a cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área, em cima da linha, pegou horário, tá preocupado, Diogo Matheus na cobrança, o árbitro autoriza, aperta a direita na bola, levantamento, chega o zagueiro para fazer o corte, bem baixinho, Vitinho devolve a bola de cabeça na área, tá vivo ali pelo meio, o Índio, ajeitou, dominou, rolou, Diogo Matheus bateu de fora da área, pega o goleiro! No meio do gol, Pegorari, defesaça para a equipe do Ituano, Léo Toninho. E cantou a bola e pediu, depois do bate-rebate, ali o Vilela pediu até um possível empurrão, nada anotado pelo árbitro, a bola sobrou pro Índio, ele gritou, eu! Conseguiu receber ali a bola, o camisa número 3, bateu firme, até teve o desvio no meio do caminho, mas Pegorari atento, ficou com ela. 43 minutos deste segundo tempo, 1-0 Ituano ganha, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Índio vem ali pelo meio pro Guarani, rola a bola com o Castan, lado esquerdo, na perna da canhota, encontra o Matheus Pereira lá do lado esquerdo, ele vem pro campo de ataque, todo encolhido Ituano, só esperando o Guarani tocar a bola, perdeu uma bola, recuperou, o Matheus Pereira conseguiu se levantar ali, havia escorregado, recua com o Castan, Castan toca no Kozlins, torcida aplaude o Castan, agora aplaude o João Vitor, pela bola recuada pro Kozlins, torcedor pega no pé e aplaude, o estádio todo praticamente aplaudindo. Léo Toninho tem visão do gramado da arquibancada que nós não temos aqui, né, Léo? Exatamente, é de uma forma, claro, irônica, né, de um ironismo e cantando olé quando o Guarani toca a bola. Tá ironizando a equipe do Guarani, o próprio torcedor. Iago com ela, cruzamento na área, desvio de cabeça para fora do gol. Só tiro de meta. Carlão de frente, situação quando é ruim, Carlão. O torcedor não tem muita paciência, não. O torcedor tá triste, né? O torcedor não gosta do que vê. Um time fraco, um time combalido, né? A maneira como a coisa degringolou no Guarani, né? Desde o fim do Paulista pra cá, né? Notadamente nesta Série B.
uma situação que a gente não consegue entender como deixou chegar a esse ponto, né? Hoje o Guarani é um candidatíssimo ao rebaixamento. Podemos dizer que o erro principal, talvez não tivesse nessa situação, foi quando demitiu o Daniel Paulista? No meu modo de entender, tudo que acontece com o Guarani nesse momento, eu acho que tem a ver com aquela semana. Talvez o Daniel Paulista fosse demitido mais pra frente, mas a maneira como aconteceu, as decisões que foram tomadas, né? Agora algumas contratações complicadas, né? A gente fala, deposita confiança no Vitinho, mas entra também sem nenhuma vontade, né? Maxwell, a gente em off falava, o Iago é só correria, né? Então é difícil. E ainda mais sem dois jogadores importantes, né? Como o Giovanni Augusto e o Rodrigo Andrade. Então é complicado, tá difícil a vida do Guarani, viu? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Briga pela bola, equipe do Guarani, Vitinho com ela. Já botou lá pela esquerda, Maxwell na grande área, brecou, ajeitou, perto da direita, preparou, bateu rasteiro, pega o goleiro! Pegou Orari, defesaça para a equipe do Ituano, a bola ia no cantinho direito, rasteiro, ele vai lá, se estica todo para fazer a defesa e botar ordem na casa do Ituano, Léo Toninho. Agora foi bem, né? Dominou ali no canto esquerdo do camisa 71, agora com inteligência de quem sabe fazer gol, é o que vem esperando ali o jogador do Guarani. Cortou para dentro, bateu ali no canto oposto, grande defesa do goleirão do Ituano, quase um empate. Olha o Ituano na recuperação de bola, bota no campo de ataque lá pelo lado esquerdo, Krigor com ela na grande área, brecou, girou, ajeitou, ficou sentado, Castan, bateu rasteiro de perna canhota, sobe a bandeira, o impedimento marcado no ataque da equipe do Ituano, a bola foi pro fundo do gol, o auxiliar tá dando impedimento no ataque do Ituano, o árbitro manda esperar um bocadinho ali, mas por um momento houve um silêncio total aqui no Brinco de Ouro, Léo Toninho. É ali na direita, né? No ataque do Ituano, um cruzamento, deu a impressão que foi ali de trivela, teve um toque no meio da grande área, dava a impressão que sim, estava um pouco à frente ali da marcação. O lance sendo checado, o auxiliar ali número 2, o Thiago Américo, levantou seu instrumento, a princípio gol anulado. 47 minutos deste segundo tempo, o torcedor continua... como é que é mesmo? Mandando alguém pra Jaú, é isso, Léo Toninho? Jaú, mais uma vez, hein? Um abraço pra todo mundo de Jaú. Vai bater o tiro de meta, a reposição de bola, o Kozlinski. O árbitro continua ali conversando ali com os jogadores. O VAR continua analisando a jogada. E ele mostra o cronômetro ali pro jogador do Guarani, que tá ali no lance, que é o Castan. Olha, o Castan vai lá de centroavante, rapaz. Olha lá, Carlão. Castão vai lá de centroavante, Kozlinski vai mandar a bola pra ele lá, ó. Vai tentar uma bola aérea, né? O jogador de... Deu o gol. Gol do Ituano! Neto Berola! A jogada rápida pela direita, o cruzamento fechadinho, Neto Berola, ele quase que entrou com bola e tudo pra dentro do gol. O VAR analisou e deu gol pro Ituano, que faz o segundo a 47 minutos deste segundo tempo. Neto Berola, 2 pro Ituano. Nada para a equipe do Guarani, o que era ruim piorou, Léo Toninho. Exatamente, viu, Cabelo? Um cruzamento pelo canto direito, um toque, né, do camisa 22, experiente, Neto Berola. Aquele tempo, aqueles segundos para esperar se seria gol ou não, e foi confirmado. O que é ruim ficou pior, e vem aí um ônus, vem aí um cenário negativo pro Mozart, que estreia numa partida difícil, fora de casa, diante do CRB, ex-Daniel Paulista, ex-Guarani. Segundo gol do Ituano. Vai variar, né? Aquela demora do VAR para analisar o impedimento, né, Carlão? Mas o gol tá dado, o Ituano faz 2-0, passa a régua, fecha a conta. Muita demora, né? Muita demora. Eu acho que não é um lance tão complicado para se demorar de 3 a 4 minutos, né? Para tomar a decisão. 2-0, acho que sai até barato, né, Cabelo? Vou falar a verdade, né? Nós falávamos no decorrer do jogo, escapou de uma goleada histórica. 4 gols incríveis, né? O Gerson Magrão também perdeu um. Então 2-0 sai barato, Moser vai ter trabalho, principalmente recuperar a parte psicológica da rapaziada.
Reta final do jogo, tem falta aqui, favorece a equipe do Bugre. Vitinho tá na cobrança da falta. É lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área. Reta final do jogo, Vitinho. Vai pra cobrança, perto da direita, levantamento, vem pra dentro da grande área. Sobe a zaga de tudo. Ela sobra ali fora da grande área com o Diogo Matheus. Briga por ela, bola recuada, Matheus Pereira. Aperta a canhota, devolve no Vitinho lá pro lado esquerdo. Bota ali pelo meio mais uma vez com o Matheus Pereira. Aperta a marcação, sai de bola a equipe do Ituano. Bola rolada pelo meio, bateu Maxwell pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Ituano. Finzinho de jogo, vai terminar a partida aqui no Brinco de Ouro. Vamos chegando a 50 minutos. O árbitro deu 5, né? Vai subir mais um lá, ó lá. Subiu mais um, vamos a 51. Meu Deus. Rafael Pio. Qual é o horário mesmo, Pio? 11h30. Tipo assim, apita. Tchau. Beleza, então. Vamos lá, então. É tiro de meta que favorece a equipe do Ituano. Tá lá o Pegorari, meu conterrâneo, lá de Americana. Pegorari fez 2 grandes defesas nesse segundo tempo. Bota o Ituano no campo de ataque lá pela direita. Sobe de cabeça o Crigo, joga pelo meio. Neto Berola bateu de fora da área, pra fora do gol. Sobe demais, a bola se perde em linha de fundo. Só tiro de meta pro Kozlinski. Estamos girando pela última vez. O ponteiro apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Ituano 2-0 para cima do Guarani. Central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação, Rafael Pio. 11h27 da noite, deu Ituano 2-0 e lá em Goiânia a Ponte segurou o Vila Nova 1-1. Léo Toninho, seu destaque final, Léo. Destaque que a equipe do Guarani encara o CRB fora de casa, próximo sabadão, claro, com transmissão aqui dos 99.1, sem poder contar com Maurício Kozlinski, amarelado, está suspenso nessa partida. Feliz aniversário, Léo. Valeu, abraço, até a próxima. Valeu, Cabelinha, até amanhã às 11h30 da manhã. Abraço para todos vocês, até amanhã, 11h30. Tchau. E o Carlão de Freitas, em 30 segundos, vai analisar, se é que é possível, o que foi Ituano 2, Guarani 0. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão, tá difícil. Tá difícil, Pio. A derrota de um time desajustado, um time que mentalmente tá abalado, hoje sem criatividade nenhuma, um time acéfalo no que tange a parte técnica, né? Sobreviveu apenas de bolas aéreas, bolas alçadas pro Lucão do Break, mas sem nenhum sucesso. E o Ituano com uma proposta defensiva, em alguns momentos atuando na primeira linha com 5 defensores, né? A linha de 5. Mas quando saiu para o contragolpe foi fatalista, principalmente com o Rafael Elias. Então essa velocidade na transição foi fundamental para a vitória do Galo Rubro-Negro de Itu. Mozart vai ter muito trabalho. Até amanhã, Carlão. Valeu, Pio. Um abraço. Obrigado, Carlos Cabela, Carlão de Freitas, Léo Tonin, Naldo Araújo e Elton Grimaldi nos comandos técnicos da CBN Campinas. Vem aí a Voz do Brasil, depois o CBN Madrugada. Obrigado a todos. Tchau. Oferecimento. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Guarani.